Nós hoje então teremos dois convidados, um vocês já conhecem de mais longa data, o outro convidado também muito especial para nós. Eu gostaria então de falar de um deles. Ele é bancário, professor de finanças e entusiasta também da educação financeira, tem MBA em finanças pela UniOeste, mestrado em processos decisórios de gestão de risco pela PUC, trabalhou em projetos financeiros na vice-presidência do governo da Caixa Econômica Federal em Brasília, trabalhou em corretoras de valores como agente de investimento, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliário, a CVM, foi operador de Bolsa de Valores, atuou como consultor e gerente de projetos nas áreas de comércio eletrônico, finanças e infraestrutura de TI. Atualmente também leciona como professor na graduação e pós-graduação nas áreas de finanças, matemática financeira, estatística e mercado financeiro. Também trabalha no Centro Universitário FAG em Toledo, é um colega de trabalho. Tenho o prazer de convidar Luiz Fernando Inciso. Ele é diretor executivo da BetaX Educação e Gestão, diretor executivo da 3W Investimento, idealizador e parceiro dos aplicativos financeiro Gestor Guia, conselheiro e mentor de empresas, possui mestrado em Gestão Internacional pelo Instituto Universitário de Lisboa, Portugal, MBA em International Business Management pela FGV, MBA em International Business Management, Instituto Universitário de Lisboa, Portugal, mais de 10 anos como gestor em instituições financeiras, Master Coach Senior Beverage Coaching Institute pelo Reino Unido, Family Business Corporate Program pelo INSPER, Brasil, Estados Unidos, professor de MBA em universidades como a PUC, Paraná, FAG, Senai e UDC, idealizador e desenvolvedor do e-book A Jornada para o Sucesso, tem artigos publicados na revista Exame e Infomoney. Temos o prazer de convidar nosso amigo Lincoln Carreño. Pessoal, agora é com eles, nós vamos então acompanhar o trabalho. Muito bem, Lincoln, obrigado por estar aqui com a gente, meu brother, companheiro aí da missão educacional na área de finanças. Quer dirigir algumas palavras para o pessoal? Quero sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. O meu grande amigo, professor Inciso, nos conhecemos há muito tempo atrás. Quando ele me conheceu, eu tinha cabelo ainda. Ok? Né? Quando ele me chamou há 2 semanas atrás, mais ou menos, para estar aqui para ministrar esse curso, eu não diria que é um curso, um bate-papo. Eu gostei muito do formato, da ideia do projeto. Bater papo com esse cara aqui é maravilhoso, né? Então, a ideia de trazer para os alunos da FAG um pouco sobre conhecimento financeiro, um pouco do que a gente conhece, um pouco da nossa experiência, um pouco do que a gente vive no dia a dia, é fascinante. Então, eu espero muito que vocês gostem do que a gente montou para vocês. Montamos de coração, realmente, e espero que seja válido demais, que vocês saiam daqui com um crescimento ainda maior do que vocês entraram, beleza? Então, vamos lá. Vocês mesmos prepararam para nós algumas perguntas, quiseram colocar a gente na berlinda, né? Mas tudo bem. O primeiro tema que chegou até nós é sobre o futuro da economia, nada a ver com o que a gente está vivendo, né? Então tem algumas perguntinhas aí gravadas, vamos ver o que os amigos e conhecidos de vocês perguntaram. Olá, professor, tudo bem? Diante da situação política e econômica no Brasil, qual é a sua opinião sobre o futuro da economia do país? Muito bem. Qual é o futuro da economia do país? Não só na economia, mas de uma maneira institucional, né? Esse número aqui reflete para a gente, 81% dos brasileiros acham que a economia está ruim, né? Ou seja, um sentimento. E esse sentimento ele é refletido por uma porção de detalhes, uma porção de números que aconteceram conosco nos últimos anos. Para você entender a economia, para que a gente possa entender no momento que nós estamos agora, nós temos que dar um passo para trás, talvez até 2 passos para trás. Temos que entender como é que nós chegamos a este ponto. Esse é um ponto importante.
Nós passamos por um momento, depois de 1994, muitos de vocês talvez não tivessem nem nascido, não tenham nem nascido ainda, e depois de 94, 93 para 94, com a estabilização da moeda, do plano real, nós tivemos um momento de bonança em termos de estabilidade. Precisamos adotar algumas medidas austeras em termos econômicos, e isso firmou, estabilizou a nossa moeda de uma maneira gradual. Claro que não sentimos um drama muito forte em 1999, início dos anos 2000, porque devido a toda essa estabilidade e austeridade fiscal, fez com que o Brasil precisasse crescer. O Brasil passou por um momento de dificuldade, mas logo se reabilitou. Depois disso, nós chegamos no momento de sorte econômica, assim chamada. Eu digo sorte econômica, porque na verdade aconteceu um movimento no mercado mundial, que foi, explicando de maneira muito simples, foi assim. Nós tivemos uma alta do preço das commodities e tivemos uma alta demanda por demanda da China. A China é um grande comprador e precisou muito de commodities. E nós tínhamos o quê? Commodities. Nós somos bons nisso. Somos bons em exportar commodities e mesmo aqueles pseudo-industrializados baseados em commodities. Nós pegamos a crista da onda. Quando nós pegamos essa crista da onda dos preços das commodities, nós subimos, início dos anos 2000, início do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, considerado até hoje um dos momentos mais especiais dos últimos 30 anos. Por quê? Porque nós tivemos uma capacidade muito grande em termos brasileiros de grana interna. Isso foi bom por um lado, só que onde nós erramos? Aqui sem criticar partido, pelo amor de Deus, tá? Nosso negócio aqui hoje é debate. Tivemos um grande problema, uma massa de dinheiro vindo para o Brasil, só que nós não investimos no Brasil, não em estrutura. Nós investimos em quê? Foi um tipo específico econômico, ou seja, uma tomada de decisão econômica baseada em consumo. Vamos consumir. As pessoas conseguiram, nós saímos das classes E e D para as classes C e B, ou seja, um aumento da classe média. As pessoas tinham mais capacidade de comprar, tanto que as pessoas compraram carro, compraram eletrodoméstico, foram às lojas, tinha 12 vezes sem juros, 36 vezes. Eu trabalhei em banco muitas vezes, naquela época, perdão. Muitas vezes nós vimos assim, carros financiados até 72 vezes. Quem chegou a ver isso? Eu vi, não é? 60 vezes, 72 vezes, era uma loucura, era a loucura do consumo. Muito bem, passado por isso, o que veio? Depois de todo esse momento de euforia, o mercado mundial passou por um problema em 2007, 2008, que foi a crise dos subprimes nos Estados Unidos e no mundo. Naquele momento, o Brasil riu do mundo. É uma matéria muito interessante que eu li recentemente, do Financial Times falando sobre isso. O Brasil riu do mundo. Por quê? Porque nós estávamos com muito dinheiro ainda. Mas eu digo sempre que é aquela história da cigarra e da formiga. Nós tínhamos muito dinheiro e aí quando você olha para alguém que está se quebrando, você faz, haha, eu tenho muito dinheiro. Só que o tempo da bonança acabou, a gente não guardou. Nós investimos em consumo e não em estrutura. Quando todo esse ponto passou, para chegar nesse ponto onde nós estamos agora, o que aconteceu? Começou a migrar muito dinheiro, muitos dólares dentro da nossa economia. O dólar automaticamente, nossa moeda começou a perder o seu valor. E aí o que houve? Houve um momento onde nós precisamos novamente estabilizar, que foi no início do governo Dilma. No início do governo Dilma, o que ela fez? Ela tentou mostrar austeridade novamente, porém não demorou muito tempo, ela voltou aos mesmos tipos de ações anticíclicas, fomentando o quê? Fomentando o consumo. Isso fez com que nós chegássemos até agora, neste momento. E passamos por essa crise agora dos últimos 3 anos. Ei, Lincoln, é verdade que você trouxe uns números para nós aí sobre isso? Vamos dar uma olhada? Vamos. Bora lá. Então, atualmente, a nossa projeção de inflação, nós conseguimos a projeção de os maiores especialistas, que tanto o FMI quanto os especialistas brasileiros, dizem que nós chegaremos a uma inflação de 4,5%, o que é interessante, mas eu vou explicar já já. A Selic, nós saímos agora no dia 31/1 de 11,25% para 10,25%. Algumas pessoas dizem, mas calma. Por quê? Porque na verdade, essa baixa na Selic, ela estava sendo esperada já há algum tempo. O mercado esperava ela há pelo menos um ano, ok? E ela veio agora. Lincoln, mas é ruim? Não, não é ruim. Só estou dizendo que atrasou um pouco, mas veio. Graças a Deus, veio. Eu vou explicar aí o que isso tem a ver com a gente, né? E a projeção é que para o início de 2018 nós estejamos com uma Selic na faixa de 8,5%. Quer explicar para o pessoal o que é Selic?
Vamos ver, o que é Selic, pessoal? Taxa básica, do quê? O que a Selic tem a ver com a minha e com a tua vida, Lincoln? Né? Estou falando de taxa Selic. O que isso tem a ver? Isso tem algum efeito no preço dos ovos? Tem, né? Tem a ver, ela regula, basicamente, né, Lincoln? Regula todas as outras taxas da economia. Uma coisa interessante que está acontecendo hoje é que mesmo com a Selic vindo baixando, né, eu trabalho no banco, vocês sabem, a gente está vendo o quê? As taxas lá no banco não estão diminuindo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a Selic, ela regula captação de dinheiro para quem é empresário, quem precisa pegar grana para investir, para poder empreender, para poder desenvolver, afeta o crédito pessoal, afeta o cartão de crédito, cheque especial, afeta pontualmente a vida tua, a vida minha, a vida nossa. De maneira, pegando o gancho do inciso, de maneira ainda mais clara, né? Só fechando isso, se a Selic está alta, é muito melhor que eu pegue meu dinheirinho, meu rico dinheirinho, e aplique no sistema financeiro e não em uma nova empresa, e não em uma nova indústria. Quanto menor é o tipo de taxa, é mais fácil eu pegar o meu dinheiro e investir efetivamente no fomento, na estrutura da economia, do mercado financeiro. Isso é um paralelo muito importante para todos nós, ok? Mas legal. Por isso nós chegamos a uma marca de 14 milhões de desempregados atualmente. Tem uma pergunta daqui a pouquinho que eu gostei muito, que fala sobre o desemprego, né? Ou seja, nós chegamos a um momento de 14 milhões de desempregados. Lincoln, nós já estivemos em momentos melhores, muito melhores. Durante o governo Lula, como eu estava falando anteriormente, nós chegamos a quase, o Brasil chegou, historicamente nós nunca tínhamos chegado a isso, a quase o que nós chamamos de emprego, de taxa de não emprego, ou seja, a maior parte das pessoas estavam empregadas. Ou se não estavam empregadas é porque não queriam estar empregadas, queriam estar em outro tipo de emprego. Mas chegamos a quase ao pleno emprego, que era uma não realidade na época, era virtual. Hoje nós subimos essa marca e chegamos a 14 milhões de desempregados. Nós vamos falar sobre emprego daqui a pouquinho falando para vocês. Porém, o PIB, uma notícia maravilhosa que saiu justamente da semana, foi muito salutar essa nossa conversa de hoje. O PIB cresceu no último trimestre 1%, não é? Puxado por 3,4% do agronegócio, sempre o nosso agronegócio, né? O Paraná está aí, o Paraná forte nisso, 60% do nosso PIB representa efetivamente o agronegócio representa no nosso PIB, 4,8% de exportação, a indústria quase não cresceu, mas cresceu, alguns podem dizer assim, 60% do PIB paranaense, tá pessoal? 0,9% da indústria cresceu de maneira ainda muito tímida, mas cresceu, nós vimos uma descida muito grande, e os serviços estagnaram. É legal falar de crescimento, mas vocês têm noção que nós passamos 2 anos, né, Lincoln? 2 anos parados, ou com crescimento negativo, né? E tecnicamente, vocês estudaram economia, muitos de vocês estão aqui, mas o que é uma recessão? São vários períodos consecutivos sem crescimento, tá? Isso afetou o nosso bolso, afetou a nossa vida. Então é para comemorar mesmo, né? Por isso que você falou 8, né? Exatamente, 8 trimestres sem crescer o Brasil passou. 8 trimestres só decrescendo. Então nós passamos 8 trimestres. Vamos todo mundo junto? Uhul! Tá animado, tá. Muito bem. Alguns números que são... Então nós mostramos números interessantes, números que para a gente ter uma visão... Nós podemos ter uma visão mais positiva, e alguns números para a gente ficar com um pouco mais de cautela. Isso é um ponto importante dentro da nossa conversa. Por mais positivo que seja esse momento, e sejam esses números, nós estamos passando por um momento de cautela, eu digo de transição. Eu vou explicar já para vocês. Por quê? Porque no último ano, veja, nós saímos de um investimento de 16,8% no primeiro trimestre do ano de 2016 para 15,6%, equivale a 7, alguma coisa por cento de diminuição de investimento. O que significa? Significa que as pessoas, as famílias, as empresas, os empresários, no geral, investiu 7% menos no Brasil. O que isso representa? Representa confiança. Confiança na economia. E essa confiança não é só por questões econômicas, vocês sabem disso. São questões políticas, entre outras. Mas é importante saber, entender que está crescendo? Está, mas ainda com um pé ou com amarrado aqui o freio, né, de mão. Outro ponto importante, o consumo privado ele caiu 9,7%
na rede final de 2014. O que é isso aí? Esse número significa que as famílias, ou seja, o consumo geral interno brasileiro, diminuiu em 9,4%, ou seja, as pessoas estão comprando menos. Isso faz com que as empresas vendam menos, que faz com que as empresas precisem menos de funcionários, que por sua vez precisem menos, indústrias precisam construir e manufaturar menos, e por assim por diante. A economia começa a retroagir, e é isso que nós estamos vivendo. O consumo público, não puxado pelo que deveria ser maior do que o consumo privado, mas ainda assim caiu apenas 2,4%. O consumo do Estado, efetivamente, né? Decaiu, mas apenas 2,4%. Resumindo, né, Lincoln? Medo, né? Dúvida, né? É o que a gente está vivendo hoje. Em geral, esse é o nosso sentimento, né? Então, só mais alguns números finais. Eu sei que eu não quero colocar, eu trouxe alguns números para vocês, só para vocês entenderem o que está rolando agora, entendeu? Mas eu não vou carregar para vocês. Só mais ou menos uns 68 slides, mais ou menos. Eu ia falar que estava mentindo, que tem número agora. Brincadeira, galera. Não, relaxa. Hoje é bate-papo, tem que ser tranquilo. Mas nós fechamos em maio agora um superávit de 7,66 bi de dólares, não é? 7,5% maior que maio de 2016, e a expectativa é que nós fechemos 2017 com 56,7 bi de superávit primário. Quem estuda economia sabe que o superávit primário ele analisa apenas a parte antes dos juros, o cálculo antes dos juros da dívida, e nós temos bastante nesse momento, principalmente focado na previdência, entre outros pontos. Porém, é salutar, é positivo dizer que nós sim fechamos. Se nós fecharmos a expectativa de 56,7 bi, principalmente focado, alguns de vocês devem estar pensando, mas o superávit primário fechou nisso porque nós tivemos uma alta do dólar. É verdade, ok, é verdade, mas foi impulsionado. E se nós chegarmos a 56,7 bi de dólares, nós vamos fechar no primeiro ano um recorde nos últimos 20 anos, é interessante. A projeção do PIB, então, é uma projeção. Essa é a projeção que eu peguei no FMI, tem muita projeção aí no mundo afora, as projeções de especialistas dizendo que vai crescer 2%, desculpa, eu sou um pouco mais pé no chão, eu vou pelo FMI, o FMI ele é um pouco mais pé no chão, e o FMI, segundo o FMI, nós vamos crescer 0,2% esse ano e começarmos ali a crescer 1,7% a partir do ano que vem. Legal. Outro ponto importante, para terminar essa minha análise, vou dar a minha análise, eu gostaria que o Inciso desse a análise dele. Nós saímos da recessão, então respondendo a pergunta do nosso colega, nós saímos da recessão, mas nós não estamos crescendo. Nós estamos num momento de transição entre a recessão e o crescimento. Esse momento de transição, ok, ele exige cautela por parte das empresas e por parte dos empregados, de uma maneira geral. Tanto em relação aos investimentos, tanto em relação à organização, tanto em relação ao futuro próximo. Na minha opinião, aí é minha opinião, eu acredito num crescimento brasileiro, numa volta de uma estabilidade, porém não da mesma maneira que nós vivemos aquele euforismo de 10 anos atrás, de 8 anos atrás, naquele momento de compra acelerada. Eu acredito que nós não voltemos a esse ponto, mas eu acredito sim numa estabilidade para os próximos 3 anos. Eu concordo com o Lincoln nessa estabilidade e acredito também que nós estamos sendo colocados à prova. Pessoas, famílias e empresas. Nesses momentos onde não há alegria ou o dinheiro está jorrando, é a hora que só sobrevive aquele que tem inteligência, né? Então o cara mais ou menos, que gerencia o negócio dele mais ou menos, que gerencia as finanças dele mais ou menos, leva um baque. Então, nós estamos recuperando o fôlego econômico e o Brasil está começando a absorver uma mudança que está vindo de fora para dentro. As profissões, as carreiras, a gente vai falar sobre isso, né? E uma outra opinião que eu tenho também, né, é que com crise se cresce, né, Lincoln? Com crise se cresce. Eu, quando eu trabalhava na corretora de valores, temos alguns colegas aqui investidores, quando eu trabalhava lá, a gente vivia muito aquele negócio do mercado violento, subia muito, caía muito, e quando o mercado caía, o pessoal saía vendendo, desesperado. Eu conheci um cara, que era cliente nosso, ele entrava no escritório, ele falava assim, cara, você tem ações lá do Banco do Brasil, caiu 7% hoje. E a gente achava que ele ia ficar com ele. Sabe o que ele falava? Legal, vou comprar mais. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento aquela empresa era boa para ele. Quanto mais barato, mais ele ia comprar.
Então já dizia o Lincoln uma frase que a gente falava muito lá na corretora de valores: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Traduzindo, Tatuagem. Boa. Só um momento, só gostaria de Traduzindo, quando tudo tá ruim, quando você vê sangue nas ruas, é a hora que você tem que investir. A gente vai falar que tipo de investimento, né? Não necessariamente tirar dinheiro do bolso, mas tem vários tipos de investimento. Mas a hora que tá tudo bem na bonança, né? A hora que o Titanic afundou, tava todo mundo comendo, festando, dançando, né? Então, essa é a minha visão sobre o cenário econômico. Legal. Né? Você falou da experiência, já que você falou da experiência, gostaria de falar também, minha experiência empresarial, eu trabalho com empresas, sou consultor de empresas, mentor, conselheiro de algumas empresas, então isso é muito importante. É um momento que essa instabilidade econômica, o que está acontecendo, ela serve para duas coisas, primariamente. A primeira grande coisa, a empresa começa a se profissionalizar, isso é fascinante. As empresas brasileiras começaram agora, entenderam, não sei porquê, que agora precisa de um compliance, por exemplo, que é um sistema de normas, mas bem estabelecido anticorrupção. Olha que coisa engraçada. Professor, nós descobrimos. O que é compliance? Compliance são normas criadas internas dentro de uma empresa para que tente o máximo possível afastar as possibilidades de corrupção, por exemplo, corrupção do serviço público, entre outros pontos. Então as empresas brasileiras agora, com o Sérgio Moro, a partir do Sérgio Moro, inventaram que isso é interessante. Isso já existia no Brasil, mas agora começaram a procurar mais. E a própria profissionalização das empresas vem com isso. Eu gosto muito de uma frase, a sua frase é muito melhor, mas eu gosto da frase que eu falei para você hoje pela manhã, que é um ditado indiano, que diz assim, que todo homem é como um tapete. De tempos em tempos ele tem que ser balançado. A crise serve para isso. A crise num país, ela serve para os profissionais entenderem que o jogo é outro, o campo de batalha é outro. O que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo campo de batalha, pode ter certeza disso. O que nós vamos ver do Brasil nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos, em termos profissionais, em termos de empresas, em termos de conhecimento, vai mudar. Por quê? Não sei se vocês sabem disso, mas um dos países mais corruptos que existia, não falando de corrupção, mas mais corruptos que existia até a década de 30 no mundo, era um país chamado Estados Unidos da América. Hoje ele é sinônimo de anticorrupção, sim ou não? Você fala dos Estados Unidos, nossa, lá tem pouca coisa, tem, mas é pouco e tudo mais. Até 1930 era um dos países que tinham as maiores taxas de corrupção. O que aconteceu até em 1929? Quem poderia me dizer? Bolsa de 29. Lembra? Quebra da Bolsa de 1929. A quebra da Bolsa de 1929 fez com que os Estados Unidos quase quebrassem, muitas pessoas se mataram por uma desordem justamente nas normas profissionais de investimentos. Os Estados Unidos daquele momento então, para não deixar isso mais acontecer, se firmou, profissionalizou as empresas, profissionalizou os investimentos, profissionalizou as suas instituições. É o que está acontecendo agora no Brasil. 90 anos depois? Sim. E daí? Está acontecendo. Está acontecendo aqui. Isso é importante a gente entender. Beleza? Vamos adiante então. Se você tem alguma pergunta, vai anotando que a gente vai abrir depois. A gente vai abrir para vocês perguntarem. Fiquem tranquilos. Segundo tema que o pessoal trouxe para nós aí foi sobre, já que estamos falando de economia, de mudança, né? Rendas e empreendimento. Vamos ver o que pergunta que veio para nós. Bem, as pessoas estão por uma fase que elas tinham emprego e agora com essa crise muitas pessoas ficaram complicadas. Muitas famílias tendo que se virarem em sua economia doméstica. Qual a sua opinião, qual a sua dica para que essas pessoas voltem a ter renda, mesmo que as empresas não forneçam um número considerável de empregos? O que poderia fazer para mudar esse jogo? Seria o empreendedorismo um caminho? Que pergunta, meu amigo? Boa pergunta. Show de bola aqui. Como você gerar renda no momento que você está tendo desemprego, diminuição de renda, de jornada de trabalho? E agora, quem poderá nos defender, Lincoln? Isso que é maravilhoso. Nós estamos passando por um momento, novamente, justamente esse momento nos traz muitas possibilidades. Eu gosto muito de dizer isso, né? São várias possibilidades que ocorrem agora. Que o campo de batalha está mudando em termos profissionais, ele está mudando. Vocês podem ter certeza em relação a isso. Vocês devem ter visto, vocês devem
estar vendo um movimento muito grande do empreendedorismo, um movimento muito grande de novas empresas nascendo. Isso não é à toa, não é à toa que isso está acontecendo. Então, alguns dos fatores, coloca lá pra gente o próximo, né? Um grande ponto é, por exemplo, o foco no conhecimento. Estávamos discutindo recentemente, eu e um grande amigo meu, mentor também, nós estávamos conversando sobre as possibilidades dos próximos 20 anos. O que vai acontecer no Brasil, no mundo em relação aos próximos 20 anos? Nós já começamos a sentir isso, as mudanças das necessidades, por exemplo, dos profissionais mais operacionais. As empresas cada vez mais estão fazendo o quê? Eu falo como consultor. Cada vez mais, o que for mais operacional é mais descartável. Cada vez mais. Aquilo que é operacional, a gente descarta. Como consultor, eu falo para vocês, não estou aqui mentindo, eu sou conselheiro de empresas. As pessoas, os profissionais, os tipos de trabalho que são totalmente operacionais, a primeira pergunta que uma reunião de conselho, eu sou conselheiro, a gente se faz é o seguinte: como é que nós automatizamos isso? Vou dar um exemplo. Eu sou consultor de um grupo de transportes no norte do Paraná, no norte do Brasil, perdão, lá no Amazonas, e trabalho quando nós estamos discutindo justamente isso. Como é que a gente tira, por exemplo, a figura, isso que já acontece na Europa, a figura do cobrador. Cobrador lá do transporte público, sabe? Tem lá como é que tira aquela figura do cobrador? Na Europa já não existe mais isso. Quando você vai para a Europa, você chega num ônibus, você só passa o cartão. Uma máquina que faz isso para você. Não precisa de uma pessoa lá cobrando aquilo. O que eu estou querendo dizer? O mundo está mudando em termos de conhecimento. As pessoas, a partir daqui, cada vez mais as empresas precisarão de profissionais que pensem, que tomem decisão. Aquilo que for operacional, possivelmente essa troca vai ser feita por alguma inteligência artificial. E não sou eu que falo não, fala aí. Olha só, disso que ele está falando, presta atenção nessa manchete que saiu essa semana. O New York Times. New York Times, através dessa fundação ali, jogou essa pesquisa. Alguém de vocês viu? Teve a oportunidade de ver? Você não fica preocupado com isso? Eu ficaria. Aliás, eu fico. Eu fico ainda, pô. 60% dos jovens estão aprendendo profissões que a inteligência artificial vai ocupar em 20 anos. Isso é chocante. Isso é preocupante, né? Essa mudança que o Lincoln falou, ela não vai acontecer, ela está acontecendo. Isso. Eu trabalho numa grande empresa que tem muitos... Posso pegar esse gancho? Tem pegar? Pode. Eu sou velho. Acho que vocês já devem ter notado isso, né? Eu sou mais velho, né? Enfim. E na minha época, quando eu estava ainda no segundo grau, no primeiro grau, nós falávamos sobre globalização. Nossa, de uns livros de geografia, falavam sobre globalização, aldeia global. Pra gente era uma coisa muito distante. Eu vivo hoje isso. Para vocês nasceram ou convivem com isso muito mais próximo. Eu falo sempre, né? Para mim, isso daqui é novidade. Quando eu cheguei a ter um Motorolão, tinha aqueles desse tijolo dessa idade, desse tamanho. A minha filha tem um iPad. Minha filha sabe mexer com isso aqui melhor do que eu. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer que a evolução já chegou. Tem um livro fantástico de um cara chamado Walter Longo, chamado A Comunicação Pós-Digital. Nesse livro, na introdução desse livro, ele fala uma coisa que eu achei fascinante. Ele diz assim: as pessoas ainda acham que estão vivendo a era digital. Isso já acabou. Nós já estamos numa era pós-digital. Ok? Porque o processo de digitalização nós já passamos por ele. Ok? Eu já fui apresentado para o computador. O computador hoje, para as crianças de hoje, como a minha filha, por exemplo, é uma coisa natural, normal. O tempo já passou. Então isso que o Enciso está falando é uma coisa muito séria. Nós já estamos passando por uma transformação. E aí você diz: Lincoln, mas as pessoas a indústria não vai precisar daquele empregado mais operacional. Vai. Só que sabe o que ela vai fazer com ele? Vai achatar o salário dele. Aí a pessoa vai falar: mas por que eu ganho tão mal? Eu ganho mal. Me dá mais... me dá um aumento de salário. A empresa vai falar: não. Por quê? Porque se eu brincar um pouco mais para menos, eu tiro você e coloco uma máquina. Lincoln, isso está muito fora da realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu estava discutindo no sábado agora com amigos meus que são gestores do Banco do Brasil. Recentemente o Banco do Brasil fez toda uma reestruturação. Vocês viram não? Sim ou não? 17 mil cargos, sendo 10 mil
demissões voluntárias, os famosos PDV. Só 17 mil. 17 mil. Nós estamos discutindo uma coisa que o Banco do Brasil nos próximos 5 anos, os bancos de maneira geral, nos próximos 5 anos, vão trabalhar, já estão fazendo, já estão fazendo, para centralizar e tornar tudo eletrônico. Quanto menos pessoas possíveis dentro das agências. Gente, vou falar da minha realidade. Quando eu cheguei em Cascavel há muito tempo atrás, sou lá do interior, sou mais do interior ainda, sou do lado do Paranavaí. Quando eu cheguei em Cascavel alguns anos atrás, há 16 anos atrás, nós tínhamos na região quase 300 funcionários. Quando eu saí do banco, todos os funcionários, se tivesse muito, tinha 40, 45 pessoas. Aqui, né? Que é operacional. Aqui não é uma realidade fora, é nossa. Isso é importante pra gente entender, entendeu? Eu estava falando para vocês também, vocês sabem que eu trabalho numa grande empresa e essa grande empresa também já reduziu 10 mil postos. Nossa rotina já modificou. Mas vou mostrar alguns dados mais preocupantes para vocês, né? Pra vocês ficarem bem. Aqui, rapidinho, tá? Algumas profissões que eles acham que vão desaparecer. Eles fizeram um estudo bem interessante e calcularam a probabilidade dessas profissões sumirem em 20 anos. Tem alguém aqui que faz contabilidade, finanças, administração? Quase ninguém, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Assistente de empréstimos, 98% de probabilidade de o quê? Desaparecer. Analista de crédito, 97%. Pessoal, hoje você não precisa falar com ninguém. Você entra na internet, você contrata um empréstimo, o dinheiro cai na tua conta, acabou. Não vai acontecer isso. Está acontecendo. Não, mas temos que pensar nos empregos. Claro que temos que pensar. Por isso que estão aqui, não é verdade? Por isso que a gente está aqui. As coisas estão acontecendo. Vamos ver um pouquinho mais. Não, mas eu trabalho com vendas. Eu tô fora disso aí. Sempre vai precisar de vendedor. É verdade. Mas ó, operador de telemarketing, Lincoln, 99% de probabilidade de desaparecer. Isso tinha que ter acabado, né? E é um ramo que no Brasil dá muito emprego. Brincadeira. É sério. Eu sou operador de caixa, 97% de probabilidade de desaparecer. Vendedor de seguros, 92% de probabilidade de sumir. Vai acontecer isso aqui? Duas coisas, são duas opiniões minhas, né? Está acontecendo, em primeiro lugar. Isso, aos poucos, mas está. Em segundo lugar, a gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro, mas como está acontecendo, né? Tá pegando a gente já. Tá puxando a nossa perninha em casa, né? Só pegando um gancho do que o Inciso está falando, é para vocês, é pra gente se alertar e não se assustar, isso é importante. Não é para se assustar, falar, meu pai amado agora morreu, acabou tudo, vamos fugir para as colinas. Vou largar a faculdade. Meu pai amado agora acabou. Então, muito obrigado, um abraço, pessoal, vai embora, né? Não, é muito importante que vocês entendam que não é que a tecnologia e tudo que está rolando no mundo em termos de operacionalização não vai acabar com os empregos do mundo, mas vai mudar o contexto do tipo de emprego. Por exemplo, cada vez pessoas ou profissionais, cargos mais operacionais, sim, esses serão substituídos. Mas não é que você vai perder o emprego, vai perder, meu Deus, então não vou fazer mais nada. Não, onde você tem que focar é que é o grande negócio. O foco é em questões mais gerenciais, em questões de maior conhecimento, de maior tomada de decisão, de maior risco, de maior nível de responsabilidade. Profissões ou cargos mais operacionais, eles realmente, ao longo dos próximos 20 anos. E quando eu falo ao longo dos próximos 20 anos, não é que eu estou olhando só para frente, eu estou olhando para trás também. Eu estou olhando para trás, eu estou olhando o seguinte, nos últimos 20 anos, eu estou no mercado de trabalho há 20 e poucos anos. Dos 20 anos para cá, eu vi isso acontecer, já. Não é o que vai acontecer, eu vi isso acontecer no meu dia a dia. Agora, caixas, por exemplo, em bancos, diminuírem, terem menos, ok? Ou seja, cada vez mais nós estamos transportando o modelo de trabalho. Isso você tem que entender muito, ok? Mais operacional, mais descartável. Isso é um ponto importante. Uma coisa legal, só para fechar esse raciocínio, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu moro em Toledo, né? Não chega aqui. Hoje você vai no Bob's aqui, você não precisa falar com ninguém para pedir teu lanche. Pararam para pensar nisso? Você chega lá, escolhe teu lanche, coloca o seu cartão, digita a sua senha e só retira. Pararam para pensar?
Toledo. Então, nós estamos fora disso, né? Exatamente. Outro ponto importante que eu coloquei para discutir é o alto grau de empregabilidade versus emprego fixo. Já que o nosso amigo fez uma pergunta de o que vai acontecer, eu tive ali a licença poética. Nós estamos mudando e migrando a perspectiva de o que é emprego fixo e alta empregabilidade. São duas coisas diferentes. Eu vejo que o emprego, efetivamente, ele não é que ele vai acabar, isso nunca, mas que ele vai diminuir ao longo do tempo. O que vai acontecer conosco, e já está acontecendo em termos de empregabilidade, é aumentar a alta empregabilidade. Ou seja, quanto maior conhecimento você tiver, quanto maior capacidade de flexibilização de carreira. Por exemplo, eu sou um contador formado que tem MBA em gestão e sou coach. Ok? Ah, Lincoln, mas isso é não focar. Não, eu tenho foco na minha carreira, mas eu tenho possibilidades, eu tenho que ter possibilidades em termos de empregabilidade. Eu tenho, porque o segundo ponto que eu vou falar ali no terceiro ponto, é sobre 2 ou mais carreiras. Isso é uma realidade. Nossa, é uma realidade muito séria, de ter 1, 2 ou até 3 carreiras, ok? Dentro desse processo. Por quê? Porque a tecnologia, e vocês vão me corrigir se eu estiver errado, a tecnologia fez com que nós ganhássemos mais tempo, sim ou não? Vou dar um exemplo. Quando eu era aluno, né? Não que eu ainda não seja, faço doutorado, mas enfim, aluno de graduação, a professora pedia pra gente fazer um trabalho, ou o professor pedia fazer um trabalho, nós íamos na biblioteca. A gente pegava um papel ao máximo. Eu descrevi papel ao máximo. Pegava um papel ao máximo. Já viram o papel ao máximo? Sim. Viram, né? Já não funciona mais, enfim. Usava Barça. Boa, gostei dessa. A gente usava Barça. Você é dos nossos, ele tem cara de novinho, mas ele é velho. Esse menino tem idade, pega ele. Mas é justamente isso. Ou seja, o tempo, a ideia sobre o tempo, não vamos falar sobre isso agora, mas a ideia sobre o tempo era muito mais esparsa, nós precisávamos de mais pessoas. Hoje, por exemplo, vou dar uma análise dentro de uma empresa. Quem trabalha em empresa sabe o que eu vou falar agora. Hoje, eu tenho um BI, um Business Intelligence, que faz toda a captação de informação dentro de um RP e dá para você rapidamente todos os relatórios que você precisa em tempo real. Sabe quanto tempo demorava? Hoje você olha, as pessoas falam, normal, eu olho aquilo e falo, meu Deus! Na minha época, amigo, para você conseguir um relatório, você vai precisar de uns 3 caboclos para vir, para analisar o relatório, tal. Hoje você precisa de segundos e tá lá para você, ali, informação, na palma da mão. Na palma da mão mesmo, porque pode ser feito, aliás, no smartphone. Ou seja, o tempo, esse tempo de sobra que nós temos, criou uma coisa que é ruim, porque muita gente gasta o tempo de maneira errada, porém, nos deu uma possibilidade interessante, que é o quê? Ter mais de uma carreira. Trabalhar mais, ter outros pontos de vista. Eu sou, por exemplo, eu sou empresário, tenho 2 empresas, e sou também professor, palestrante. Isso nos abriu mais possibilidades. O inciso, por exemplo, você é bancário, professor, pai de menina, não é? Malandrão, tal, não, isso não. Mas enfim. Eu e minha esposa temos uma franquia de cosméticos. Ó. Você sabiam, né? E esse cabelo aqui? Pode pedir que ele tem, viu? Já pagou churrasco, não? Não pagou? Nossa senhora! Que legal, Zico, você está falando uma coisa. Uma coisa legal que ele falou aqui é que isso fez com que as barreiras, né, Lincoln, as dificuldades, elas caíssem. As fronteiras caíram. Né? Há 10 anos atrás, estava conversando com o Lincoln hoje no almoço, há 10 anos atrás eu tinha uma empresa e eu contratei um cara para fazer um serviço para mim, e esse cara trabalhava em casa e ele atendia 4 empresas ao redor do mundo. 10 anos atrás. Ele ganhava em dólar, tinha a vida dele e atendia 4 empresas. E ele fazia serviço em casa. Sem falar outro idioma, né? Hoje, então, pessoal, é muito fácil, né? Você tem negócios na Europa, né, contatos na Europa, como vocês têm amigos lá fora. Então, pessoal, as empresas entram em mercados diferentes, saem. Né? O Brasil tem para mercados para fora. Né? Meu irmão, essa história é legal. Meu irmão fazia faculdade, meu pai pagava a faculdade dele de engenharia. E ele, faculdade, né? Menininha, né? Tal, Sinuca, tal. Largou a faculdade. Você acha que a gente não sabe? Ele é técnico em eletrônica, ele é um bom técnico, foi para Curitiba, tem bastante emprego, né? Um centro maior tem bastante emprego.
Foi lá rapidamente, conseguiu um emprego, o outro cresceu, virou coordenador de qualidade de uma fábrica de notebooks. E aí surgiu a oportunidade da vida dele. Viu, você quer ir para Miami? A empresa tinha mandado em Miami. E daí tinha ele mais 4 candidatos, eram 5. Só ele não tinha faculdade. Era a política da empresa. Não quer dizer ter faculdade ou não ter faculdade, hoje já não separa, né, Lincoln? Não. Mas, né, naquele momento da vida dele, aí ele, uma filha pequena, casado, com outras responsabilidades, vai correr atrás. É muito mais difícil, né? Então você vê que a oportunidade vai bater na tua porta, né? As fronteiras caíram. Né? E quando eu digo fronteiras, eu coloquei fronteiras não só nessa questão, isso é um ponto interessante, mas até mesmo, aqui a gente pensa muito na Europa, Estados Unidos, mas a própria América do Sul. Se você analisar a América do Sul, a própria América do Sul é um mercado em potencial. Você pega, por exemplo, um país que está crescendo, que vai crescer, cresceu a 6,14%, se eu não me engano, no ano passado, vai crescer a quase 7% novamente esse ano, que é o Paraguai. E está aqui do nosso lado. Tem muitas indústrias ali, inclusive eu tenho muitos contatos de empresas que estão brasileiras que estão indo para o Paraguai. E você olha para o mercado sul-americano, tem uma grandiosa potencialidade. Lincoln, eu não falo espanhol, pelo amor de Jesus Cristo, então vai lá aprender a falar. Tem que falar, ok? Pessoal, igual quem não fala inglês. Hoje o inglês, não é que... Na minha época as pessoas falavam, é importante ter no currículo, hoje não é importante. Se você não fala inglês, desculpa, abraço. Que isso? Tem que falar. E não é Lincoln, mas aqui em Toledo, cara, aqui em Toledo é Toledo, Cascavel. Tem grandes empresas na nossa região que precisam de profissionais qualificados. Lincoln, se não precisa para cargos operacionais. O que eu falei dos cargos operacionais agora há pouco? Aquilo que for basicão, tudo bom, basicão é basicão. Então, basicão na remuneração, basicão em todos os sentidos. Quando eu vim para cá, quando eu comecei a estudar, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi o seguinte: se eu quiser ser mediano, medíocre, beleza, vamos embora. É só ser medíocre, faça uma faculdade, fico lá tranquilo, ganho o meu, fico na boa. Agora, se eu quiser fazer alguma coisa para me ter segurança, previdência, tranquilidade financeira, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu tenho que estudar um pouco mais, não tem jeito. O que eu estou querendo dizer também não é para você só ir para fora, quando eu falo sobre fronteiras. Hoje, a tecnologia nos deu a possibilidade de você ganhar dinheiro dentro da sua casa, tanto com investimentos. Um curso, sabe, você é bom fazendo alguma coisa, você é bom, sei lá, dando aula. Meu cunhado, não que cunhado seja bom, né? Mas não, legal não. Mas o meu cunhado, por exemplo, ele toca violão, é um ótimo professor de violão. E ele dá aulas. Eu falei, cara, por que nós não montamos um processo de cursos online? De aula, de violão. Lincoln, é difícil, por quê? Em nome de Deus, nós estamos na era da tecnologia, do baixo investimento, da rapidez, da flexibilidade. É agora o momento. Só esperar alguém fazer? Faça. Não é? Eu falo muito isso. As possibilidades são imensas. Eu mesmo, eu não coloquei aqui porque é uma outra área que eu tenho cursos online de educação financeira que eu estou gravando. Vai ser lançado no máximo em agosto. Encontrei um estúdio, parceiro, fiz uma parceria com o estúdio, eu dou aula de educação financeira. Ué, por que não? Não sou bom nisso? Não sei dar aula disso? Por que não? Então, esse é um grande negócio. Nós estamos numa era onde as fronteiras, onde as grandes dificuldades, nós temos grandes problemas sim, mas também temos grandes possibilidades. Isso é muito importante. Então isso me remete a um outro ponto, que é o empreendedorismo versus profissionais independentes. Muito se fala em empreender, né? Empreendedorismo e startup para cá, que é maravilhoso. Você tem uma ideia, você pode unir a sua ideia a capitais. Gente, eu tenho uma empresa de investimentos. Eu adoro quando alguém vem com uma nova ideia para mim pensar e analisar, para poder investir meu dinheiro, talvez não o meu, mas de alguém. Então, investimentos, possibilidades de investimentos existem. Você precisa captar. Se você tem uma grande ideia, por que não buscar onde captar capital para isso? Mas, Lincoln, eu não tenho uma ideia para gerar uma grande empresa, mas eu sou bom fazendo tal coisa. Então eu, na minha opinião, você do inciso depois, eu vejo o futuro profissional, dos profissionais dos próximos anos, muito de ter sim o seu emprego, ter sim dando aula ou dentro de uma empresa, numa indústria, não importa, mas trabalhando como profissional independente também. Você como profissional independente, você como especialista em alguma coisa, você é especialista em investimentos, vocês estão fazendo gestão financeira, sim ou não? Sim. Especialista em investimentos. Poxa, eu adoraria ter um especialista em investimentos, por exemplo, para poder lá conversar com ele. Por que não? Por que não?
Não deixe para um amanhã. Eu sou professor, eu fui professor de graduação durante muitos anos. Muitos alunos falavam assim, Lincoln, eu só vou fazer, sabe? Isso aí é legal, gostei da sua ideia, mas eu vou fazer quando eu terminar a faculdade. Aí termina a faculdade. Aí fala, não, eu vou fazer quando eu terminar meu MBA. Aí termina o MBA. Aí fala, não, agora eu vou pro mestrado. Meu amigo, você vai fazer quando esse negócio? Você vai botar em prática que dia, efetivamente? Pensa nisso, ok? Pensa nisso, busca o conhecimento, ele está aí para você. Ele está aí para a gente buscar. Isso é interessante, mas gostaria da análise do Inciso. Minha opinião sobre as possibilidades de geração de renda e empreendedorismo são no seguinte sentido. Eu acho que empreender é uma virtude, mas eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que tem pessoas que têm que entender o seu lugar. Não, mas vocês estão falando de empreender, mas eu não quero montar empresa, eu não quero... É diferente, é desafiador, né? Tu sabe, é bem desafiador. Daí, o que eu faço então? Fico na mesa? Não, você pode emprestar ou adquirir hábitos de empreendedores. Sabe, pensar como dono do negócio, mesmo que você seja um empregado, um gerente de nível médio que está progredindo na carreira, pensar, agir como dono, isso vai te levar a outro patamar, né? Eu concordo, especialista numa área, sou especialista em fazer tricô. Sabiam que tem em Curitiba uma senhora de 68 anos, especialista em tricô, que vende pela internet as peças dela, o treinamento dela? Olha, gente, coisinha simples, tá? Soluções práticas. Não quero empreender, não tem esse negócio, mas tenho disponibilidade, muita vontade. Eu gosto de gente, procura uma empresa séria de marketing multinível, marketing de rede, marketing de relacionamento, que você consiga trabalhar com seriedade, mantendo os seus valores. Vai lá e vai fazer, vai ensinar pessoas, vai vender produtos, né? É uma maneira rápida e eficiente de você ganhar dinheiro, né? Carreira, Lincoln. Última pós que eu estava dando aula foi bem interessante. Perguntei para os alunos assim, de onde você vem, onde você vai, né? O que você está fazendo? Aí era assim, é meu quarto MBA que eu estou fazendo. É meu quinto MBA que eu estou fazendo. Caramba, as coisas estão mudando, né? Não é mais aquilo que terminei minha graduação. Você está estudando, eu estou estudando, a gente não para mais. Está se reinventando, está se aprendendo. Então, a característica essencial, fundamental, que você trouxe com maestria para nós é isso, né? É sempre se reinventar, sempre progredir. E buscar alternativas, né? Não esperar que o mundo, que as empresas, que o governo nos dê aquilo que a gente precisa, mas sim encontrar saídas inteligentes, rápidas. Hoje você aprende o que você quiser na sua casa, você aprende o que você quiser, você quer aprender como lixar palcos, né? Você entra no YouTube e tem alguém ensinando. Posso pegar esse gancho? Pode, eu gosto de pegar. Eu falo gancho, tem que pegar esse gancho. Levanta a mão quem tem smartphone. Levanta a mão. Quase ninguém. Levanta a mão quem tem WhatsApp. Levanta a mão quem tem Facebook. Todo mundo tem. Levanta a mão quem tem podcast. Podcast. 1, 2. Não usa. 2. O que eu quis fazer aqui para vocês é justamente uma das críticas que acontece muitas vezes. A gente fala mal da tecnologia. Tecnologia que muda, a tecnologia é chata, ela não é produtiva e tudo mais. O que acontece? A grande questão não é a tecnologia, a grande questão é o que nós fazemos com ela. A maior parte das pessoas, eu faço essa brincadeira, é uma brincadeira que eu faço em todos os treinamentos e palestras que eu dou, todos. E sempre é assim, 1, 2, 3, levanta a mão que tem podcast dentro do seu celular. A maior parte, a gente fala de produtividade, o quanto o WhatsApp, o quanto o Facebook, o quanto o Instagram, essas coisas tomam tempo da gente, e tomam tempo mesmo. Não venha me dizer que você usa o Facebook para trabalhar. Tá, de vez em quando você pode até usar para fazer uma mensagem ou outra, eu até fecho o negócio pelo Facebook, mas de vez em quando. Não é? O grande negócio é que o WhatsApp, por exemplo, só vem mensagens, mas 80% das mensagens é o quê? Direcionado. Se você for homem, sabe o que eu estou falando. Aquele grupo, você pensou no grupo agora. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a nossa atitude em relação ao conhecimento, o conhecimento está aí pra gente. O podcast, o que são podcasts? Podcast, só para quem não sabe o que é. Podcast é um tipo de ferramenta, é uma plataforma de áudio, como se fosse uma rádio. Só que uma rádio focada em vários tipos de canais que vão desde aulas de inglês. Lincoln, eu não tenho dinheiro para assistir uma aula de inglês. Eu falo, o quê? Você tem podcast? Não tem. Então, pois é, lá tem aula de inglês, lá tem aula sobre empreendedorismo, lá tem sobre gestão, lá tem sobre filosofia, lá tem sobre o que você achar interessante, economia. Lincoln, eu não sei nada sobre economia. Eu chegava nos meus alunos, perguntava assim, gente,
Vocês já leram? Vocês sabem quanto é que está o IPCA agora? Qual é o IPCA? O Índice de Preço Amplo, né? Consumidor Amplo? Obrigado, não tomo água. Quase não tomo. As pessoas, não, Neymar, sempre tem um abençoado, sempre tem, normal. Levanta a mão, liga, eu não tenho tempo, adoro. Eu não tenho tempo. Falo, o quê? Deixa eu pegar minha agenda pra você. Mas não é isso não. Eu falo, o podcast tem podcasts que vão de 5 a 35, 40 minutos. Você não tem 5 minutos pela manhã, quando você vai escovar o dente, você ligar um podcast para ouvir as notícias de hoje, você não tem? Tem. Então, é isso, galera. O conhecimento, eu saí de uma época, o nosso amigo aqui falou da Barça, eu saí de uma época, nossa, quem tem um pouco mais de idade, saí de uma época onde o conhecimento era escassíssimo. Você queria pesquisar de uma coisa, nós íamos atrás, na biblioteca, quem tinha um livro, comprar um livro, hoje você fala assim, comprar um livro, eu entro na Amazon, vou na época não tinha isso não, amigo, porque nós saímos de uma época, e essa época, você fala, pô, época, falando de 12 anos atrás, e o conhecimento está aqui pra gente, então pensa nisso, tem um podcast no teu smartphone, faça essa aderência ao conhecimento, é muito interessante, muito interessante. Eu falei só de uma ferramenta, tem tantas outras. Bora lá? Bom, vamos para uma parte um pouquinho mais técnica então, que acho que alguns de vocês também gostariam de saber. Cansados? Não vou nem olhar. O pessoal trouxe uma pergunta bacana aqui para nós sobre a área de investimentos. Considerando a estabilidade econômica do nosso país, qual é a sua orientação sobre investimento a curto e a longo prazo? Eu gostaria de saber quais são as melhores opções de investimento no cenário econômico de hoje. Se é o tesouro direto ou o crédito imobiliário. Tendo em vista que num prazo de 3 anos eu tenho aproximadamente R$8.000 para investir. Qual seria a melhor opção? Fantástico, né? Fantástico. Lincoln, o que você fala para nós aí sobre tua visão, tuas ideias sobre os investimentos, especificamente o que ele perguntou ali, tesouro direto? Vamos lá. Bom, primeiro ponto, é importante entender o seguinte, né? Um tipo de aplicação que hoje no Brasil não é compensatória, por mais que seja um dos maiores tipos de aplicação que o brasileiro faz ainda, é a poupança. Isso é muito importante. Por mais segura que ela seja, por mais segura e garantias que ela tem, e simples de serem feitas, não é? A poupança hoje não é um tipo de aplicação que seja interessante para a maior parte das pessoas, ok? Por quê? Porque a sua rentabilidade é muito baixa. Hoje, no momento que estamos vivendo, a rentabilidade da poupança sequer passa um pouco ali em relação à inflação, ou seja, não é um tipo de investimento interessante. Então, quando eu penso, por exemplo, em curto prazo, nosso amigo pegar o gancho do que ele falou no final ali, ele disse, é interessante o tesouro, né, ou imóveis. Vamos lá. Imóveis, você pode quebrar em duas partes. Imóveis o quê? Imóveis efetivamente, ou seja, investir em imóveis ou letras de crédito imobiliária. São dois pontos diferentes. Eu gosto de um tipo de investimento de longo prazo, que é imóveis. Mas com muita inteligência. Você não pode, não é o melhor tipo de investimento. Algumas pessoas dizem assim, imóveis é sempre bom. Eu digo, por quê? Eu sempre pergunto, como assim? Aí, não, porque imóvel é bom, é mais seguro, mais ou menos. Imóvel tem momentos de tipos de investimento. Por exemplo, eu não recomendo para jovens como vocês, a maior parte de vocês, jovens investirem em imóveis, principalmente se for bem de utilização. Ou seja, bens para você utilizar. A casa própria, a famosa casa própria. Por quê? Porque dentro da faixa inicial de trabalho que você tenha, você está ali começando aos 20, 19 anos a trabalhar e efetivamente a ter um tipo de cargo um pouco melhor, é o momento de você investir, principalmente em quê? Em você. Não é? Ou tipos de investimento que seja um investimento com maior tipo de liquidez. E imóvel tem um nível de liquidez muito pequeno, imóvel propriamente dito. Por isso, imóvel, um tipo de investimento que eu gosto muito é investimento base, que é o famoso investimento em terrenos. Na nossa região, por exemplo, nós vemos a nossa região tem um negócio interessante. A maior parte das cidades em volta que nós vivemos aqui, tanto Toledo ou cidades em volta, tem terrenos interessantes para você comprar. Por quê? É um tipo de investimento com maior liquidez entre os imóveis, ok? Com menor tipo de desembolso de capital e pode ser legal, ou seja, você pode dar uma entrada de 8, de 5, de 10 mil, de 15 mil e pagar alguns tipos, por exemplo, que existem alguns condomínios, consórcios, entre outros, pagaram um imóvel. Então pode ser um tipo de investimento interessante.
como eu te disse, depende do momento onde você está efetivamente. Agora, fala um pouco sobre o tesouro. Antes de falar do tesouro, posso aproveitar? Você falou uma coisa muito legal, que são as letras de crédito imobiliário. Verdade, esqueci disso. Por que ele falou, por que ele separou ali em imóveis e letras de crédito imobiliário? Que no fundo são títulos com lastro ou ligados a imóveis. Garantidos por financiamentos imobiliários. Se você gosta de imóveis, mas não tem, às vezes, você quer ser um investidor, que é interessante, né? Você está comprando imóvel para morar. Pensa o seguinte, pessoal, você quer investir, é diferente de você comprar um imóvel para morar. Imóvel para morar, você vai... Inclusive, não é um investimento. Imóvel próprio não é investimento. Você está pagando Bem prestação, de utilização. IPTU, imposto, manutenção. Você quer investir para ganhar dinheiro e gosta do mercado imobiliário, as LCIs são interessantes. Já foram mais, né, Lincoln? Hoje, a rentabilidade já não está tão interessante, mas alguns anos atrás elas eram as meninas do 3 anos atrás. Nos últimos 3 anos ela foi muito interessante. O que é legal da LCI? Ela tem o abono também em relação ao imposto de renda. Não tem imposto de renda. Ela não tem adição de imposto de renda. Perdão. Diminuição do imposto de renda. Mas é um tipo interessante de investimento, também dependendo do tipo de carteira que você quer formar. É um tipo legal, eu acho interessante, ainda é. Não foi tanto quanto estava no ano passado, no ano 2015, mas ainda continua sendo um bom tipo de investimento, sim, se você quer ter mais flexibilidade. Se o caso do nosso amigo que perguntou ali, tem um pouco de dinheiro, gosta do mercado imobiliário, quer indiretamente investir em letras, é uma saída, não exclusiva, mas é uma saída, rendimento bacana. Ou até mesmo os fundos imobiliários, que são fundos de investimento imobiliário, que aí tem uma característica interessante, você compra cotas de fundo. Já pensou você que está sentado aqui hoje, ser dono de parte de um shopping center? É possível. De um hospital, de um prédio que é alugado para o Banco do Brasil, para Bradesco. Sim. Isso você consegue fazer, é fácil. Você pode comprar cotas desse fundo e você é participante. Todo mês tem pinga um dinheirinho lá para você. Qual que é a vantagem, Lincoln? Vamos supor que você é um investidor, gosta de imóveis, não tem muita experiência, se matou, trabalhou lá, fez hora extra, enfim, juntou uma grana, comprou um apartamento para investir. Você não está morando, você comprou, né? Você tem um apartamento. Passou ali 1 ano, 2 anos, surgiu um curso lá na Itália, em Portugal, uma viagem para Nova Zelândia, ou um MBA, né? Vai sair ali, você precisa lá de 20 mil, 30 mil. Você consegue vender só um banheiro? Não dá, né? Consegue vender só um quarto? Tem que vender o imóvel inteiro. Cai na questão da liquidez. Às vezes pode trancar a sua vida, seu crescimento naquela fase que você mais precisa. Um fundo imobiliário você pode vender as cotas, é negociado em bolsa, não é tão rápido, né? Mas não é tão demorado quanto vender um imóvel. Pode continuar participando de um fundo, mas se desfazer de algumas cotas. Então é uma saída interessante. Mas deixa eu tentar responder o que você me perguntou do Tesouro Direto. Tesouro Direto, pessoal, eu acho fantástico, é um investimento sensacional, é um dos melhores, se não o melhor, dentro da categoria de renda fixa no Brasil. E conservadora. Extremamente conservador, paga mais que poupança, paga bem mais, paga mais que às vezes letras, A maior parte dela sim. paga, rende bacana. Mas minha opinião sobre o Tesouro Direto é igual roupa feita sob medida. Vou fazer uma perguntinha, o que cai melhor em você? Aquela roupa que você compra na loja, que é uma medida padrão, então você às vezes é um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais cheinho, a roupa não encaixa. Ou você ir no alfaiate, que é uma profissão, né, que tem tá voltando, na verdade. Tá voltando, né, vê que sumiu e voltou. Ou você ir no alfaiate, você vai tirar a tua medida e fazer uma roupa que fica, um brinco, perfeito. Eu vejo o Tesouro Direto mais ou menos dessa forma. Você vai ter que aprender a trabalhar com o Tesouro Direto. Você tem que desenvolver conhecimento. Assessoria existe? Existe, mas não é no mesmo nível que outros produtos. Então você tem que aprender que tipo de título você vai comprar, que taxa você vai pegar, que vencimento, que taxa de administração você está pagando, tem que fazer continha. Tem que entender de cenários econômicos um pouquinho, para você ter uma noção do que está acontecendo, e aí você consegue tirar por exemplo, um bom você tem retorno. uma LFT ou uma LTN, que são normalmente curtos, de um espaço menores, mas entender qual tipo de rentabilidade pós-fixada que você quer ter, ou uma NTNB ou uma NTN que já é mais de longo prazo, precisa entender isso, mas é um ótimo tipo de investimento, sim, se você buscar o conhecimento específico e assessoria específica para tal. Não é? Mas eu gosto muito do tipo de investimento em termos de tesouro.
é interessante. Existem outros tipos de investimento de curto prazo, pegando um gancho aqui, né? O curto prazo que são mais conhecidos, como por exemplo o CDB, que são certificados de depósitos bancários, também é um tipo de investimento interessante, né? Ou seja, dependendo do tipo de investimento que você for fazer. Normalmente o CDB não é bom para quem investe pouco. Quem faz CDB e RDB ele não é interessante para quem investe pouco dinheiro. Ele começa a ficar interessante, ou seja, ele é regulamentado através da taxa CDI, que é a taxa interbancária. Ou seja, ele vai pagar mais % da taxa interbancária dependendo do quanto você investir. Então abaixo, por exemplo, de 50 mil, né, pegamos aqui, abaixo de 50 mil é um tipo de CDB, o CDB não é o melhor tipo de investimento, mas acima disso pode ser também, sim, um tipo de investimento interessante. Outra coisa interessante também, que eu gosto muito, são os fundos de investimento. Sim. O nosso amigo o Inciso falou sobre o fundo de investimento imobiliário. Existem tantos outros tipos de fundos interessantes que podem ser legais para você trabalhar. Fundos com um pouco mais de agressividade, fundos mais moderados e fundos mais conservadores. Fundos de investimentos também podem ser super interessantes e normalmente são administrados por instituições financeiras. Não é? Foi de bola. Vamos adiante, Lincoln? Vamos lá. Quarta pergunta, estamos quase acabando, pessoal. Conhecimento financeiro. É legal esse tema porque eu creio que é a essência do que a gente está fazendo aqui hoje. Vamos ver a pergunta que nos trouxeram. Professor, qual é a importância do conhecimento financeiro dentro de uma família? Muito bem. Qual é a importância do conhecimento financeiro? É importante. Importante, né? Qual é a importância? É boa, né, Nico? Importante. Como assim? Como ou quanto? Né? Como que o conhecimento financeiro influencia? Você já viu, você sabe mais do que eu, mas vocês já ouviram falar assim que os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos e nossos sentimentos influenciam os nossos comportamentos, as nossas ações. Então eu penso, eu sinto e eu faço. Penso que estou feliz de estar aqui, né? Estou sentindo alegria, felicidade, entusiasmo, motivação de estar aqui. Estou estando aqui, falando com vocês, compartilhando coisas interessantes, tá? Penso que, não sei, né? Não vai dar certo. Começa a sentir aquela coisa assim, aquele desconforto. O que vai acontecer? Não é tão simples assim, mas há uma influência, há uma cadeia de influência. Então, o conhecimento está na mente, está muito vinculado aí ao pensamento. E a gente vai destrinchar um pouquinho isso, né? Lincoln preparou alguns dados aqui, Lincoln. Explica para nós aí a tua visão do que está acontecendo nas famílias do Brasil hoje. Legal. O que o professor Inciso disse é o que eu trabalho muito nos meus cursos, que eu falo muito sobre a mentalidade financeira. A maior parte das pessoas, vou falar nós brasileiros, nós temos uma dificuldade muito grande em pensar financeiramente, ou ter uma mentalidade formada, uma cultura financeira. Não é? Ele é professor de matemática, sabe o que eu estou falando. Tem muita gente que tem dificuldades em pensar financeiramente, pensar no seu dia a dia, como me organizar. Isso se deve a uma coisa muito básica, eu sempre pergunto nas minhas aulas. Tem alguém aqui que teve, quando criança, lá no ensino médio ou no ensino fundamental, aulas de educação financeira? Teve alguém? Não, ninguém, né? Isso se reflete no quê? Justamente, nós aprendemos pouco, nós discutimos pouco sobre isso, falamos pouco sobre educação financeira, ok? Nós ouvimos muito sobre o eu ouvi falar. Eu ouço muito de algumas pessoas assim: Lincoln, eu acredito muito no investimento em imóvel. Eu pergunto, por quê? A pessoa fala, porque meu pai me disse. Todo mundo fala. Porque todo mundo fala que é o melhor tipo de investimento. Eu ouço muito isso, fala, porque todo mundo fala, quer dizer que é bom? Porque todo mundo diz, quer dizer que é bom? Não é por aí o negócio. Tem que entender. Então tem alguns dados interessantes. Por exemplo, apenas 5% dos brasileiros estão em equilíbrio financeiro. Apenas 5% dos brasileiros possuem equilíbrio financeiro. O endividamento das famílias atualmente, o índice de endividamento das famílias chegou a 55,6% de endividamento das famílias brasileiras. A inadimplência atual é de 22,7%, ou seja, isso é um dado pelo SPC, 22,7% de inadimplência geral no Brasil. A Previdência está em declínio, não é?
e os serviços públicos nossos são ineficientes. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando agora? Tudo a ver. Então, a importância da educação e da mentalidade financeira dentro do orçamento, dentro do planejamento familiar, é algo muito sério. É algo que se reflete na nossa estabilidade, no nosso equilíbrio financeiro, no dia de amanhã. Quando você olha para uma perspectiva brasileira, por exemplo, de reforma previdenciária, que vai ter que ter uma reforma, pode ser que não seja agora, ok? Porque nós estamos passando por esse momento político complicado, mas terá que ter uma reforma previdenciária. Ou seja, o tempo da idade mínima vai mudar. As futuras gerações, vocês, por exemplo, terão que trabalhar mais tempo para poder realmente ter a sua previdência. Muda o jogo. E a necessidade dentro da família brasileira hoje de ter uma educação familiar, de você saber investir o seu dinheiro, saber ter a sua reserva correta, saber ter um orçamento, uma coisa básica. Eu pergunto para muita gente que eu dou aula, falo, vocês têm no mínimo um orçamento? Não tem orçamento básico. Você sabe qual é a conta que mais reflete no seu dia a dia? Não sei exatamente. Onde você está investindo mais? Na sua educação? Você está investindo em um carro novo? O que você está investindo? Lembra o que acontece? Sabendo desse despreparo da maior parte das pessoas em relação ao conhecimento financeiro, sabe o que acontece? Acontece que você é levado, você é induzido a determinados tipos de consumo, por exemplo. Não é? Ou induzido, você vai numa agência bancária e não sabe distinguir onde melhor investir, ou o que fazer com o meu dinheiro. Algumas pessoas dizem assim hoje em dia, Lincoln, cinquentão hoje não dá pra nada. Não dá pra nada? Pode ser que cinquentão não dá pra nada pra você ir no bar. Não é? Dá o quê? Dá 5 cervejas, né? Se der. Mas, dá até um pouco mais. Mas enfim, 6 cervejas. Agora, R$50 dentro de uma conta de energia elétrica que é de 200 e poucos reais significa muita coisa, sim ou não? Então calma, você tem que entender, tem que fazer o paralelo. Aquilo que você não compreende, aquilo que você ignora, vira mito. Posso pegar um gancho? Faça. Tem um canal no YouTube chamado Me Poupe, não sei se vocês conhecem. Sensacional. E a Natália, acho que é a mulher do canal, depois vocês entram em casa e assistam. É fantástico. Tem um vídeo dela que ela dá um exemplo muito legal do papel higiênico. Papel higiênico. A importância de você fazer continha. Então ela pega lá um rolo de papel higiênico que tem um certo preço e um outro rolo de papel higiênico que tem um preço maior, supostamente maior. E aí ela faz uma continha, vou deixar para vocês verem em casa. Não vou contar agora que estraga, mas vamos ver. Ela conseguiu chegar numa economia de R$70 por ano com papel higiênico, Lincoln. Mas R$70 não é nada. Se você tem um veículo, é metade de um licenciamento. Já parou para pensar nisso? Tá? E ela fala um negócio que eu achei fantástico. Se vocês me verem no mercado, é até engraçado. Eu estou na seção de ter uma filha pequena, né? Eu paro na seção de fraldas e eu tiro o meu celular para mandar uma mensagem para o Zap? Não, para usar um aplicativo que nenhum celular tem. Duvido que vocês tenham esse aplicativo aqui. Maldoso. Chama-se calculadora. Já ouviram falar? E eu faço uma conta simples. Qual que é o custo médio ou custo unitário da fralda? Eu monitoro isso. Eu gasto bastante com fralda e com leite. Eu tenho que fazer essa conta. Porque se eu economizar R$50 no mês, quanto que é no ano? Quanto que é 50 vezes 12? Vamos. Pega a calculadora, aprende a usar. R$600, pessoal. R$600. Sem levar em conta o dinheiro do tempo. Você economiza R$50 em fralda e leite, e às vezes eu consigo, tem vezes que não. Você não consegue fazer sempre, fazer milagre. Mas se der o trabalho de perder 2 minutos, faz uma continha ali, você já começa a desenvolver um pouquinho de mentalidade, de inteligência financeira. Lógico, a gente vai falar de coisas mais profundas, mas o que? Se eu começo a pensar assim e paro um pouquinho para fazer uma continha básica, eu começo a me sentir melhor se eu economizei 10 centavos por fralda, ou 5 centavos por fralda, às vezes 3 centavos por fralda, e logo isso se reflete em outras coisas da minha vida, nos comportamentos que eu vou tendo.
Ou que se eu não guardar 50, mas se eu puder pegar esses 50 reais e levar minha família para almoçar, fazer um passeio, já estou conseguindo transformar numa outra situação de valor, criar valor em outro momento. Tá? Lata de leite que minha filha consome, por exemplo, aqui em Toledo, ela varia de 36 a 57 reais. Uma lata. Ela consome 5 latas por mês, em média. Então, de 36 a 57, dá diferença ou não? 11 reais. Se eu comprar 57, são 11 vezes 5, dá 55 reais. Deixa eu pegar o teu gancho aqui. Eu gosto muito, logo quando eu casei com a minha esposa, ela chegou lá me conhecendo ainda, né? E aí ela chegou e disse: Lincoln, voltou, foi para o centro da cidade, voltou. Lincoln, tem uma loja lá que tá com uma promoção. Adoro essa frase. Promoção. For liquidação, então? Tá com uma promoção, a gente tem que aproveitar. Eu falei: senta aqui, um pouquinho só um pouquinho, sério. Ela tava me conhecendo aí, entendeu? Eu falei: senta um pouco, só um momentinho. Eu falei: promoção? Ela falou: promoção. 50% de desconto, meu Deus, eu tenho que comprar, vamos. Eu falei: me diz uma coisa, promoção pra quem? Ela levou um susto. Como assim, promoção pra quem? Promoção é promoção. Tá lá dizendo que era só hoje ainda. Adoro essa. Só por hoje, uma mentira deslavada. Mas tudo bem. Eu falei: pergunta, só uma pergunta, não quero ser chato, eu quero perguntar. Você já foi em 2 ou mais lojas no mesmo ramo saber se os preços das outras lojas? Não, isso eu não fiz não. Eu falei: então como é que você sabe que é promoção? Lá tá escrito que é promoção. Eu falei: não, promoção para aquela loja. Se você for em mais uma ou outra concorrente, olhar para aquele preço e falar: olha, realmente, o preço médio é de 50 e naquela loja está 25, então é promoção. Caso não é. Isso é básico da educação financeira, básico. Outra coisa básica. Quem aqui tem o costume, por exemplo, de visitar ou andar um pouco mais em outras lojas, ou até no supermercado? Cerveja, por exemplo, né? Eu acho que vocês não tomam cerveja, porque o pessoal, todo mundo, né? Ninguém toma. Notei que o pessoal da FAG não toma, é normal. O pessoal da PUC sim, FAG não. E aí, vai comprar cerveja, não para olhar onde que é um lugar melhor. Não vai antes entender. Pesquisar, coisa simples de pesquisa. Outra coisa que acontece com algumas pessoas em relação à inteligência financeira. Isso é muito sério, Ciso. Vou te falar uma coisa que tem gente que entra numa loja para comprar e o vendedor tá ali para vender, sim ou não? O vendedor vende, enfim. E ele chega ali todo animado e tudo mais, o vendedor chega: olá, Ciso, como é que tá? Tudo bem? Pergunta seu nome, aquela coisa toda. E tal. Você acredita que tem pessoas que compram, isso é sério, não precisa ser sério. Tem pessoas que compram por medo de falar não pro vendedor? Vocês sabiam disso? Medo não, vergonha, não é medo? Vergonha. Chega e fala: putz, ainda mais se for uma vendedora, sim ou não? Chega uma vendedora bonita, tal. Aí você chega: tô olhando. A pessoa fala: não quero tanto comprar o preço, mas compra. Isso é sério, isso é muito sério. Você comprar porque você tem vergonha de dizer não. Isso é sério. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Pequenas coisas parecem grandes, mas não são pequenas. Aliás, a inteligência financeira, a mentalidade financeira não está nas megas coisas. Estão justamente nas pequenas. Naquelas que a gente nem percebe. Quer dar um exemplo? Vou dar um exemplo. As pessoas têm, eu vou falar sobre o orçamento um pouco adiante, mas as pessoas não notam o impacto dentro da conta. Essa conta aqui, qual o impacto que ela gera? E por que ela é necessária efetivamente para mim? Ok? Então isso faz parte do conhecimento financeiro, desde o momento da negociação até da tomada de decisão em relação à sua compra. Posso pegar mais um gancho? Isso aqui é um gancho maravilhoso, que é um gancho pessoal. Eu tava tomando vinho, eu gosto de tomar um vinho. Tava tomando vinho em casa. Aí um amigo chegou, tava tomando vinho comigo. Aí ele olhou pra minha televisão. Eu tenho uma 42 polegadas na sala e tal. Já tá lá com o seu tempinho já de idade, mas tava lá. Ele olhou pra mim e falou: Link, posso falar uma coisa? Você é patrão. Eu falei: tá, o que é? Por que você tá falando isso? Eu falei: não, porque você é patrão, cara. Você tinha que ter na televisão aqui, você tinha que ter uma 5K, uma 4K. Conhece 4K? A televisão curva, 50 polegadas, você tinha que ter uma 4K, velho. Eu falei: por quê?
Aí eu fiquei interessado. Aí eu falei, não, agora eu tenho que saber por que esse homem achou que eu tenho que ter uma 4K na minha televisão. Ele falou, não, cara, porque você é patrão. Eu falei, não, vamos lá. Vou fazer uma primeira pergunta pra você. Qual que é o impacto que você acha que eu vou ter ao ter uma 4K? Comprei, amanhã, quanto custa? Sei lá, 6 mil reais, 5 mil reais. Vou lá e compro. Tá, coloco na minha televisão. Quantos dias por mês você acha que eu passo em casa? Ah, não sei. Que 10 dias? Tá, 10 dias. Então 10 dias, dos 10 dias que eu fico em casa, que não é menos, mas 10 dias, eu vou pegar, a maior parte do tempo eu tenho que ficar com a minha família. Sim ou não? É, sim. Eu não vou ficar assistindo só televisão, é verdade. Então pega aí 5 dias. 5 dias eu vou assistir televisão. Sim. 6K, 6 mil reais para ter uma televisão para assistir 6 vezes no mês. Mas vamos lá, vamos nos ater apenas no impacto. Vamos olhar para a relevância disso. Qual que é a grande relevância da televisão? Aí ele falou um argumento maravilhoso, foi, você é patrão. Eu falei, maravilhoso. Esse é o argumento que ele tinha. Você é patrão. Aí eu perguntei outra coisa, eu falei, qual que é a abrangência? Moro eu, minha esposa e minha filha de 5 anos. Quantas pessoas vão usufruir dessa televisão? 3 pessoas. Quando um ou outro visitante vai usufruir. Eu falei, esse é um aspecto que eu uso, que é o chamado IRA. Impacto, relevância e abrangência. Para tudo eu faço. Qual que é o impacto que vai causar no meu financeiro e vai causar na minha vida essa conta que eu vou fazer? Qual que é a relevância daquilo que eu estou comprando efetivamente? Desde um sapato até um relógio. Qual que é a relevância disso? Vai ser bom para o meu emprego? Vai ser bom para mim ganhar mais dinheiro? Vai ser interessante? Tem algum motivo especificamente para isso? Para mim comprar? E qual que é a abrangência? A quantas pessoas eu vou beneficiar? São coisas básicas que são da inteligência financeira, ok? Isso é interessante, a gente entender a importância. O que eu ia comentar é que assim, mas dá trabalho, vou ter que entrar em 2 lojas. Dá trabalho você perder o sono? Dá trabalho pagar juros? Dá trabalho ter cheque especial? Deus me livre. Não que você pagar juros seja ruim, porque tem momentos que é bom e importante, mas são coisas bastante simples. Vamos adiante, Lincoln? Vamos. O Lincoln, então, ele como especialista aí em coaching, em finanças, ele trouxe para nós apenas 2 indicadores, né, para dar um direcionamento. E conta para nós aí sobre o patrimônio e sobrevivência. Existem vários tipos de indicadores financeiros para você ter uma inteligência financeira, um conhecimento financeiro. Eu trouxe 2 para você. Um deles é o que nós chamamos de patrimônio mínimo de sobrevivência. O PMS, ele é para toda pessoa que queira ter minimamente uma educação financeira básica, quanto você gasta por mês. Se você gasta R$1.000, se você gasta R$800, se você gasta 2, não importa, quanto você gasta por mês. Para você ter uma segurança financeira, você tem que ter pelo menos 6 vezes isso. 6 vezes isso. Isso é flexibilidade financeira, isso é básico. Quando eu, jovem ainda, comecei a trabalhar com 11. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi segurança. Como é que eu faço para ter segurança? Aconteceu, perdi o emprego, alguma coisa aconteceu, é uma doença, uma batida de carro, algo aconteceu. Segurança, 6 vezes aquilo que você tem. Lincoln, quero empreender. Quando eu fui empreender, eu nunca vou me esquecer, quando eu fui empreender pela primeira vez. Eu saí do banco e falei, eu vou montar uma empresa minha. Eu procurei um mentor, um amigo meu, e falei, cara, eu tô querendo empreender, o que você acha? Ele não tinha conhecimento nenhum. Ele falou assim, não acho nada, eu quero fazer só uma pergunta para você. Você quer empreender? Eu falei, sim. Você conseguiria ficar 12 meses sem tirar R$1 da sua empresa nova? Eu falei, consigo. Ele falou, então empreende. Então empreende. Caso não empreenda. Por quê? Porque uma das maiores causas de pessoas, de jovens ou de pessoas que empreendem e quebram, é justamente o quê? A partir de um determinado mês começa a tirar dinheiro da empresa para poder viver. Porque não tem dinheiro de giro de caixa próprio. E começa a tirar dinheiro. Tirar aqui, quando vê, a empresa não tem capacidade de reinvestimento e quebra. Ok? Esse é um ponto. O outro é o que eu chamo de o patrimônio necessário para a independência financeira. Esse patrimônio é interessante. Se você pegar o gasto anual da sua família ou seu, efetivamente, é o gasto que você tem, e dividir por uma rentabilidade líquida anual de um investimento bom dentro do sistema financeiro. Qual que é uma rentabilidade líquida interessante, Enciso, hoje? Hoje você consegue com algum conforto aí na casa dos 8 a 9%. 8 a 9%. Então o que você faz? Isso aqui é para você. Faça depois. Faça esse cálculo depois. Chegue em casa e faça. Pegue tudo aquilo que você gasta mensal, faça vezes 12. Pega o seu gasto anual. Ou da sua família, ou o seu, enfim. E divida por
8%. Faça esse cálculo. O que significa esse valor? Esse valor é o seu patrimônio de independência financeira que você deve buscar. Isso é uma meta para você buscar. Não é Lincoln, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, calma, não é para você ter agora, é para você buscar. É a meta que você tem. Então, dei para vocês aí uma meta financeira pessoal, beleza? Bacana, bem objetivo, bem tranquilo, né? Então, se você gasta 100 mil por ano, você tem que ganhar ter o quê? 1 milhãozinho? Não, tá fácil, né? Milhãozinho tá fácil. Pessoal, eu trouxe esse diagrama aqui para vocês. Foi um trabalho que eu conduzi alguns alunos e alunas ano passado. Fantástico. Tinha a ver com cartão de crédito, mas ele tem uma informação bacana que é o cerne do que a gente está discutindo. Então, esse pessoal aqui, o Kuhn, o Vieira e o Potrich, publicou na USP, que é uma revista de administração da USP, no ano passado, em 2014, um estudo. Eles questionaram 1.831 pessoas e levantaram algumas hipóteses. E eles queriam medir o quanto o conhecimento financeiro ele influencia em compras compulsivas, o valor que se dá no dinheiro, no comportamento. Pessoal, vamos voltar no começo da nossa fala. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que geram ações, atitudes. E o que eu quero focar é o seguinte, é isso aqui, ó. O teu conhecimento financeiro tem impacto, tem influência, duas coisinhas bem nadas, né? Bem nada importantes. No teu bem-estar financeiro e nas tuas emoções. Eu gosto muito de um grande investidor chamado Warren Buffett, que é um mega milionário. Ele escreveu um negócio bem legal. Receita da felicidade. Ganhe 20 mil por ano e gaste 19 mil por ano. Receita da tristeza, da depressão. Ganhe 20 mil por ano e gaste 21 mil por ano. Simples de tudo. Essa é a verdade. Tá? Então, se você tem inteligência financeira, né, Lincoln? Se você trabalha, você está aqui hoje buscando isso, senão você não estava aqui. Né? Tanta coisa, talvez, aparentemente, mais interessante para fazer. Você veio aqui para buscar uma mentalidade, dicas, né, de uma mentalidade que vai te trazer felicidade. É isso, bem-estar. Vai te ajudar a tomar melhores decisões, né? A gerenciar o teu dinheiro. Isso que foi feito em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então foram vários estados do Brasil e comprovam algumas outras pesquisas feitas. Então, conhecimento financeiro, inteligência financeira tem influência direta com a tua felicidade. Ok? Bom, vamos adiante, Lincoln. Planejamento financeiro. Última pergunta, relaxa. Última pergunta. Calma. Vem no final agora. Não é 9 horas da noite ainda. Isso. Professor, tenho uma dúvida. De que forma uma família deve se organizar para que o orçamento dela seja o suficiente para ela viver bem? Muito obrigada. Como uma família deve... Agora sim, de ordem mais prática, né, Lincoln? Como? Tem algum esquema? Tem algum jeitinho, né? Como uma família, ou como eu, né? Às vezes você é solteiro, enfim. Mas como uma família pode se organizar para ela poder viver bem? Puxa vida, isso é um tema bastante amplo, né? Tema de uma aula inteira. Dá pra gente ficar mais umas 4 horas. Não, calma, relaxa. Gente, existem momentos da vida que as receitas de bolo nos ajudam, né? Então algumas receitinhas a gente vai passar para vocês, mas tem momentos que as receitas não ajudam, porque a tua realidade pode ser diferente da minha. Né? Então às vezes você olha assim, você está em cima, você já passou por um monte de coisa que eu não passei, às vezes você já adquiriu alguma coisa que eu não adquiri, mas e eu que estou aqui, né, com minha bolsa auxílio de R$400 por mês, não quer dizer nada. Eu estava contando para o Lincoln agora há pouco, na época, há 10 anos atrás, quando minha empresa quebrou, quando eu quebrei e eu não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha para onde correr e dava uma aulinha aqui, fazendo um serviço ali, ganhava ali na época R$400 por mês. E foi um dos momentos mais importantes da minha vida, porque naquele momento, Lincoln, naquele ano, eu entendi que finanças se faz com inteligência, não com quantidade de dinheiro. Quando eu não tinha para onde correr, quando eu tinha dívida, tinha compromisso, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, aí que você tem que botar a cabeça para funcionar. E a cachola trabalhando. E agora, o que eu faço? Como é que eu me desenvolvo? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Entender o seu lugar. E lá, na minha vida, foi um dos momentos mais valiosos, mais importantes, foi ficar sem dinheiro.
porque daí você começa a dar valor em outros momentos. Então não é, Lincoln, a quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim a quantidade, não só a quantidade, mas como você gasta. Então, show de bola, Ira, né? Qual é a relevância, qual é o impacto, qual a abrangência? Pergunta. Meu pai me fala uma coisa muito legal. Obrigado, pai, você me ensinou muito com isso. Primeiro carro que eu queria comprar, pai, carro, não sei o que e tal, tenho dinheiro aí e tal, né? Daí ele já tava levando o carro, eles vão pra casa. Legal. Vai pra casa e dorme. Se amanhã cedo você acordar com vontade de comprar, aí você pensa. É uma receita? É uma receita. Mas às vezes quando você sai dali, sai daquele calor do momento e vê outras coisas, esfria a sua cabeça, é uma decisão de um impacto naquela época, era um impacto muito grande no vida. Se você continuar com vontade de comprar, você entender que tem condições, que é possível encaixar no seu orçamento, aí você vai adiante, né? Tem horas que você tem que ousar, né, Lincoln? A gente comentava hoje, tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ir de peito aberto, encarar algumas loucuras, mas não esquecer da segurança. Né? O que você tem a dizer, Lincoln, para nós? Legal. Sou bem conciso. Eu trabalho com planejamento financeiro com 3 pilares. O primeiro grande dele é compatibilidade. O que o Inciso acabou de falar foi quando eu quebrei e comecei a ter R$400 de renda, o que ele teve que fazer? Compatibilidade. Ele teve que adequar a vida dele à realidade nova dele. Sim ou não? Só é básico. Olha, eu ganho 1.000, eu ganho 10 mil, eu ganho 50 mil, não importa. Não importa o quanto, vocês não têm ideia de quantos profissionais que ganham muito dinheiro. Eu trabalhei muitos anos em banco. Eu peguei profissionais, ou seja, eu tive acesso a profissionais como médicos, funcionários públicos, ganhavam muito dinheiro e imensamente endividados. Por quê? Porque ganhava muito, porém a sua compatibilidade de vida era outra. Sua realidade de vida era outra. Então não é o quanto você ganha, é o quanto efetivamente você consegue adequar ou dar fluxo ao status de vida que você tem atualmente. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a organização, não tem como. Ou você passa pela organização, ou você passa pela organização e pela disciplina, e isso eu digo sempre. As pessoas que, eu não sou disciplinado, não tenho essa disciplina, então procure pessoas que tenham essa disciplina dentro da sua família. Tem gente que não tem essa capacidade. Um grande exemplo de uma pessoa da minha família, que ele conseguiu ter uma independência financeira fantástica. Um senhor, já é meu tio e tudo mais, conseguiu imóveis, conseguiu viver muito bem, ter uma vida legal, mas ele falou um dia pra mim uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou: Lincoln, se fosse por mim eu nunca teria alcançado, porque eu só sabia trabalhar. Eu nunca soube mexer com dinheiro, ele falou pra mim. Quem fez isso pra mim? A minha esposa. Eu entreguei pra ela, não fui, porque meu dinheiro é só homem. Não, ele falou, entreguei pra ela, eu não sabia fazer isso. Ela organizou a minha vida financeira. Então tem que ter disciplina. Para você ter um planejamento financeiro adequado, você tem que ter disciplina, tem que ter um orçamento. Gente, o orçamento é básico. Um orçamento financeiro é básico. Você tem que medir o quanto você gasta por mês e o quanto você tem de receita efetivamente, ou quais são as suas receitas. E mais importante do que ter um orçamento, eu sempre falo que a primeira lição de um orçamento familiar é você não entender, que é o que no caso é o terceiro pilar, é não saber o quanto você gasta, mas saber o quanto você vai investir. Tem pessoas que pegam o seguinte, pegam o orçamento e falam assim, não, eu ganho milanga, aí eu coloco os gastos, eu gasto com isso, gasto com isso, gasto com isso, gasto. Aí chega no final e fala assim, isso aqui eu vou investir. Investe nada. Sabe por que você não investe? Fala, não, isso aqui agora eu vou fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, só sobrou vintão aqui. A fórmula é o contrário. Você tem que fazer o seguinte, eu ganho 1.000. Quantos por cento eu vou investir? R$10. Tá bom, então R$10 você reserva primeiro. A Bíblia nos disse isso, não foi eu que estou falando. A Bíblia fala lá na Bíblia. Primeira coisa, tira a parte que é para investir, no caso Deus. Tira essa parte, primeiro ponto, depois você vai pagar suas contas. É exatamente isso que você tem que fazer. Tem um orçamento, ganho 1.000. Eu ganho 1.000. Antes de tudo, quanto de verdade eu consigo tirar para investir, colocar ali num CDB, numa LCI, ou seja lá onde for, ou na minha educação, num curso que eu vou fazer. Eu consigo tirar 50, então 50, o resto eu pago conta. E acontece uma coisa muito interessante, que quando você faz isso, não importa se é 10, se é 100, se é 1.000, né? Não importa o valor, importa o que você faça. Se eu consigo tirar 10, faça os 10, né, Lincoln? Porque o que acontece?
você vai ficando mais feliz, porque você vai conseguir tirar R$10 do meu orçamento para fazer alguma coisa. E outro gancho que eu quero pegar, aqui investimento, a gente está falando de investimento aqui de mercado financeiro, mas investimento é isso aí, Lincoln, não é só comprar títulos, comprar ações, comprar imóvel, investimento é você. Como que você faz você se tornar melhor em alguma coisa? Então às vezes você compra um curso, né, faz um curso para você, um treinamento, enfim, você desenvolve novas habilidades que vão te impulsionar, são molas, né? Você te impulsiona para uma nova dimensão, te põe em lugares diferentes, em contato com pessoas diferentes, e você começa a ver que a vida é mais do que aquilo. Você comentou ali do orçamento, né? Como é que faz o orçamento, pessoal? Onde que eu vou anotar isso? Vamos voltar para o que a gente falou agora há pouco, né? Já vamos voltar naquele slide ali. Pessoal, tem aplicativo para tudo, não existe só 2 aplicativos do celular. Calculadora deles, né? Agora você tem 3, né? Calculadora, WhatsApp e Facebook, né? Existem aplicativos, pessoal, para tudo, inclusive para orçamento, né, Lincoln? Inclusive para orçamento. Você anota lá e ele te ajuda, te avisa, dá lembrete, né? Te manda mensagem, o meu cartão de crédito me manda e-mail, pá, passou do seu orçamento mensal. Ali alguém está te ajudando, a tecnologia está te ajudando. Ah, Lincoln, mas eu não gosto, não tenho smartphone, não quero saber disso aí, tenho preguiça, só não tenho memória. Vocês dizem que eu tenho os alunos falando assim, eu não tenho memória mais para instalar o aplicativo da calculadora. Né? Então deve estar cheio de algumas coisas ali. Essa é a melhor desculpa do mundo. Mas enfim, não tem problema. Nesse caso aqui, ó, a boa e velha caderneta, o bom e velho papel. Funciona também. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Tá? Tem alguns aplicativos para a gente recomendar para vocês. Guia Bolso, ele é muito recomendado aqui no Brasil pelos especialistas em finanças. É um aplicativo bacana. Eu gosto do Expenses OK. Ele custa um pouquinho, tá? Esses dias estava em promoção, acho que uma vez por semestre eles abrem lá, você consegue baixar ele gratuito, ele é fantástico, super fácil. E, pasmem, acreditem, por incrível que pareça, estes que vos fala aqui, o Lincoln, também é o idealizador de um aplicativo. Exatamente. Vai ser lançado a partir do próximo mês um aplicativo feito por mim e por mais 2 amigos meus, o Leandro de Calabrim e o Carlos Spor. Nós criamos um aplicativo financeiro, de gestão financeira, pessoal, chamado Gestor Guia. Então ele tem desde fluxos, análise de despesas, plano de contas, fluxo de caixa projetado, pode passar, receita geral de planos, como as contas se comportam, as receitas e despesas feitas, analisadas horizontalmente, verticalmente, faz toda uma análise específica para você, ou seja, muito interessante. A partir do mês que vem nós vamos lançar o Gestor Guia no mercado. Foi justamente da minha trajetória como educador financeiro que tivemos a ideia de criar um específico e muito simples, porque olhando para outros tipos de aplicativo financeiro, eu sempre não me embananei, mas sempre achei muito complexo. Eu gosto muito da ideia da simplicidade. Você está no mercado, vai lá e coloca rápido aquilo ali, entendeu? Vale X, é mais fácil. Então foi assim que nós idealizamos o Gestor Guia. Como ferramenta a gente tem, né, Lincoln? Tem instrumento, tem possibilidade, né? Esse slide eu acabei pulando, a gente está falando aqui de planejamento financeiro. Isso aqui, eu estava assistindo o jornal da Globo, né? E passou essa reportagem no dia 21/3, tirei uma foto, até comentei com o Lincoln, eu ia usar em algum momento, chegou o momento de usar. Por que planejamento financeiro? Olha só, 38% do desemprego, né? A maioria das pessoas estão com a renda comprometida. Então o que acontece? Quando você quer tomar um financiamento, quer tomar um empréstimo, você faz de tudo, você soma os centavos, né? Você espera dar o mês certo, que deu lá o teu olerite, deu um pouquinho mais. Se você é casado, tem um companheiro, junta a renda, vai lá e compra, financia a tua casa, financia o carro e tal. Passou 6 meses, passou um ano, virou a economia, mudou, você não tem lá um patrimônio de sobrevivência, enfim, não tem uma estratégia mental, profissional, pessoal. O que acontece com a tua renda? Ela achata e você tem despesas que estão acima da tua renda. Aí lascou, meu filho. É as perguntas que foram feitas hoje, né? Muita gente, além disso, vai lá tomar empréstimo em nome de outra pessoa, né? Isso não acontece, né? Daí a outra pessoa fica enrolada porque você não pagou, né? Então, enfim,
Planejamento é isso, né, Lincoln? É você estabelecer prioridades, é você anotar. Nem que você faça isso uma vez por semana, uma vez por mês, você escrever renda, contas fixas, reserva financeira de sobrevivência, né? E assim, pessoal, não tem muito segredo, né, Lincoln? Não tem muito segredo. O que importa é você querer. As mulheres gostam muito dessa frase, né? Você já ouviu falar? Quem quer dá um jeito. Minha esposa, então, ela só fala essa frase. Quem não quer, dá desculpas. Né? Então, a mentalidade, a inteligência financeira começa querendo. A gente pode vir aqui falar horas, né, Lincoln? Mas se eu e você não quisermos, ou se você não quiser, você não desenvolve. Se você quer, você, né, você vai atrás, fuça, baixa o aplicativo, né, do Lincoln lá, o gestor guia, faz um cursinho, troca uma ideia, se reúne, vai pro boteco tomar uma cerveja assim, mas coloca na roda, na conversa. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Que eles vão pro final de semana, vocês vão tomar cerveja, tomar um tererê, vão fazer os exercícios de matemática lá, né? Que eles fazem, né? Mas assim, você pode inserir na tua conversa esse tipo de situação, né? Com a sua família, para poder desenvolver mentalidade e inteligência. Basicamente, Lincoln, para o fechamento, eu vou convidar então o Lincoln para fazer o fechamento. E aí nós vamos abrir para perguntas. Não fujam ainda, que a gente vai fazer uma transmissão ao vivo. Tá bom? Comprovação. Muito bem, pessoal. Então, aqui estão os nossos contatos. Eu acho que é interessante, são os meus contatos, caso vocês queiram saber um pouco mais, falar comigo, mandar uma dúvida, pedir o e-book que eu disponibilizo para vocês, caso aquele e-book que eu falei que eu escrevi no início, saber um pouco mais sobre as nossas atuações, até saber um pouco mais de livros, dicas de filmes, entre outros. Está aqui o contato do professor Enciso também, mas a maior parte de vocês já conhece, efetivamente. Eu queria, para terminar a nossa aula de hoje, efetivamente a nossa conversa de hoje, eu queria falar de uma experiência que eu tive no ano passado. Eu tive o prazer de ir para Londres estudar, e também eu dentro do momento que eu estava lá, eu consegui ir no museu, o British Museum, que é o Museu Britânico. E do lado do Museu Britânico tem um museu que é fantástico chamado Churchill War Rooms, que é os quartos de guerra de Churchill, de Winston Churchill. E esse cara é um cara que eu admiro muito, eu gosto muito da história dele, eu gosto muito de estudar história, principalmente porque ele está envolvido muito com as duas grandes guerras do mundo. Ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra. É um cara diferenciado, é considerado até hoje entre os 3 maiores líderes da humanidade. Ele foi o primeiro líder de uma nação a empregar uma derrota significativa sobre a Alemanha nazista, né? E é muito interessante que no museu, enfim, pude aprender muito sobre a Segunda Guerra Mundial e também muito sobre Churchill. E uma das coisas legais é que a Alemanha nazista, ela tinha um tipo de operação, uma operação de guerra chamada Blitzkrieg. A Blitzkrieg, aliás, que deu nome para a Blitz, que a polícia faz hoje, né? A Blitzkrieg, ela era um tipo de operação de guerra focado que eles chegavam bem pela manhãzinha com 500, 600 aviões bombardeiros, ok, sobre a cidade. E eles vinham em cima de Londres, efetivamente, despejando milhares de toneladas de bomba em Londres. E isso, imagina, destruía, arrebentava. E o Churchill, ele tinha a característica de todo mundo ficava escondido nos seus bunkers, mas logo depois de cada bombardeio, ele passeava na cidade de Londres para saber como é que as pessoas estavam, demonstrando muita coragem. Inclusive ele falava isso. Ele falava que se ele não demonstrasse coragem para o povo londrino, para o povo inglês, de quem que ele poderia cobrar coragem? Isso é muito sério. Mas a história sobre Churchill que é legal é sobre a Primeira Guerra Mundial, e pouca gente fala sobre isso, porque na Segunda Guerra Mundial ele foi esse grande líder que eu acabei de escrever para vocês. Mas na Primeira, ele não era o primeiro-ministro, ele era o primeiro chefe do almirantado da Marinha Inglesa. E ele foi responsável por uma das maiores derrotas da Marinha Inglesa de todos os tempos. Ele errou, ele cometeu uma estratégia errada. E em 1915, na Batalha de Galípoli, a Marinha Inglesa sofreu uma enorme derrota. Em 1915, na Batalha de Galípoli. Justamente por ele. Bom, vocês imaginam o que aconteceu com esse cara, né? A galera caiu em cima dele, ele errou estrategicamente. A Inglaterra destruiu o nome dele, ele foi demitido, entre outros pontos. Mas o que eu gosto do Churchill é que, em toda a sua história, lembrando que esse mesmo cara, 30 anos depois, se reergueu. Então, a grande mensagem que eu quero passar para vocês hoje é entender que
você tem que ter resiliência, não importa o momento onde você está hoje somente. Você pode mudar a realidade da sua vida o tempo todo. Eu, como disse nosso amigo Edciso, há 10 anos atrás ele quebrou. Eu, há 12 anos atrás, também. Eu estou aqui falando para vocês, sendo palestrante, ok? Palestrando, sendo educador, fazendo a minha missão, cumprindo minha missão de vida, que é maravilhosa, eu amo aquilo que eu faço. Isso que é o grande negócio. E o Churchill, um dia perguntaram para ele uma frase, perguntaram uma coisa e ele falou assim: Churchill, o que vai ser da sua história? E ele respondeu com uma frase que eu gosto muito, que é a frase que eu levo para todo treinamento meu, para toda palestra minha. Ele diz assim: olha, amigo, a história será gentil para mim, pois eu pretendo escrevê-la. Eu mesmo pretendo escrevê-la. Eu tenho responsabilidade sobre a minha história. Você tem responsabilidade sobre a sua própria história. Assim como eu escrevi um pouco da minha história agora, e assim como o Enciso, meu grande parceiro e amigo, escreveu um pouco da história dele, estou muito feliz de estar aqui. Espero ter feito parte da história de vocês. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Esse é bom. Obrigado, hein? Muito Esse bom. é melhor. Esse é melhor? Não, que isso. Perguntas? Pessoal, Um de cada vez? agora a gente abre para perguntas para vocês. Não dá para ser muito, obviamente, mas nós temos aí mais alguns minutos. Fiquem à vontade para fazer a pergunta. Eu distribuí alguns papéis. Se alguém fez questões, se não der para responder todas, a gente pode deixar com eles e vocês podem responder. Através de vídeos, tudo Através mais. de vídeo, Podemos. Tem mais aí? Alguém venha recolher, por favor? Mas só aqui tem duas, tem mais alguém aí? Tem uma aqui. Tem mais alguém? 3 eu acho que vai dar conta, né? 3 é bom. Vocês o quê? Mais ou menos o quê? 00:30, mais ou menos, né? Não, sim. Preciso? Só volta naquele vídeo, naquela imagem que tem os contatos do Lincoln. O pessoal pediu aí que voltasse, pode ser? Claro, volta. Você pegou quantos ali? 3? Oi? Eram só as que estão com você. São as 3 aí. Os contatos. É só conversar. Só pedir. Fiquem bem à vontade mesmo, tá? Fico muito honrado. Vamos escolher uma aqui pra gente não tomar muito tempo deles. São todas perguntas excelentes. Vamos prometer, a gente faz um vídeo pra responder, né? Tá. Mas ver o que a gente podia escolher. Legal. Eu acho que essas são relacionadas. Profissional de finanças. Mais específicos da ramo de finanças, visando o futuro próximo, vocês não acreditam para isso a carreira. O que você responde? Fique à vontade. São todas boas. São todas muito boas. Vamos responder as 3 rapidinho? Vamos então. Vou começar por essa aqui. O pessoal perguntou assim, resumindo, né? Muita gente está focando no concurso público, está fazendo faculdade para ter um diploma, para fazer um concurso público, né? E a pergunta é: essas mudanças que a gente falou aqui, pode influenciar nesses setores, pode influenciar no setor público? Pode começar? Eu também tenho uma ideia. Pode falar. Então tá. Sim? Muito obrigado, um abraço. Respondido. O setor público, ele caminha mais devagar. Caminha mais devagar do que... Estou segurando isso aqui, mas tudo bem, né? Ele caminha mais devagar do que o setor privado, mas ele vai sendo absorvido. Eu trabalho numa empresa pública. Essa empresa, ela não é a mesma. Nos últimos 10 anos ela já mudou muito do que ela era originalmente. Tá? Os colegas que trabalham lá já é outra empresa, que é uma empresa pública, né? Isso vai contaminar outros setores. O pessoal está acordando. Vocês que estão aqui vão fazer isso. Vocês vão estar lá sobre a responsabilidade de provocar essas mudanças, de perceber que o mundo precisa. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso que diz que se o funcionário público ele estiver abaixo do seu desempenho esperado, ele vai ser medido por indicadores, ele pode sim perder a sua vaga de trabalho, perder a sua estabilidade. Eu concordo com isso. Tá? Eu acho que todos têm que trabalhar, não posso me encostar. Eu concordo que tem que ser assim, lógico, tem que ser justo, tem que ser equilibrado. Acho que isso que acaba gerando a discussão não é para penalizar, o objetivo não é penalizar, mas sim
moralizar, né? Se tornar mais eficiente. Rápido. O futuro da gestão pública tende a ser alterada a uma gestão mais próxima da privada. O que nós estamos percebendo atualmente vamos pegar um gancho, o Dória, né, que está fazendo em São Paulo, ele está aproximando a gestão pública da gestão privada. Isso, na minha singela opinião, é algo que é impossível de ser freado. Será um caminho natural. A gestão pública vai se aproximar da gestão privada. Então, o que eu acredito que aconteça nos próximos 10, 20 anos? Os serviços essenciais fiquem ainda sob o comando do Estado. Neste setor, para quem fez a pergunta, não. Na minha opinião, os concursos públicos nos setores essenciais, como saúde, entre outros, educação, uma parte dela, vai ter menos alteração. Terá alteração, porém menos. Agora, serviços não essenciais e especiais, como área financeira, onde o Estado age de maneira especial, algumas áreas específicas, como a folha da educação, uma parte da educação tende sim a ser privatizada, tende sim a não ser mais totalmente estatal, e isso vai repercutir muito. A diminuição dos cargos públicos, da quantidade de funcionários públicos nos próximos anos será drástica, eu não tenho a menor dúvida disso. Não só por questões orçamentárias, por questões de estrutura realmente. Então isso não é que eu não defendo isso, não é isso não. Não é que eu defendo nem não defendo. Estou dizendo que é algo natural. Uma tendência. É uma tendência que as empresas, as macroempresas do setor público tendem a ser, no mínimo, público-privado. E se for público-privado, não tem a essencialidade em termos de quantidade de concursos públicos, quantidade de cargos à disposição. Sim, respondendo a pergunta objetivamente, será imensamente afetado, principalmente nos próximos anos. Agora ainda não, mas para os próximos plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, o reforço orçamentário que vem sendo feito até agora. Não há mais o que se pensar num não orçamento, num orçamento bem feito e respeitando a lei de responsabilidade fiscal feita lá em 1995. Posso pegar um gancho e fazer uma pergunta na sequência? Claro. Tu tocou no assunto das empresas que têm aí na sua composição misto, né? Público-privado. Se essa tendência, que particularmente acredito que será uma tendência aí nos próximos anos, a gente ter essas características de empresas que hoje são só públicas, com a característica do privado, como é a questão do Banco do Brasil, por exemplo, né? Com ações da Bolsa e algo nesse sentido. Isso daria uma forma de gestão um pouco mais qualificada, um modelo de gestão um pouco mais real, mais próximo daquilo que se espera da economia? Sem dúvida. E, na minha opinião, é algo que vai acontecer em dois pontos. Não só, quando eu falei público-privado, você pegou um gancho bom, Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista. Não só no tipo de gestão, onde é o Estado que tem... Vou sentar, boa. Onde é o Estado que tem o poder com um tipo de gestão privada, mas também com investimentos em conjunto, o que torna muito mais agressivo o tipo de controle. Vou dar um exemplo. A nossa Ferroeste, por exemplo, né? A grande possibilidade para os próximos momentos da nossa economia seja que não só o Estado se funda a uma empresa, não, que o Estado tem uma parte e as empresas privadas têm uma parte. Então isso faz com que ainda mais tenha mais controle, porque a empresa privada quer ter lucro, entendeu? Então é algo bem comum disso acontecer, é algo natural que vai acontecer, já vem acontecendo em algumas áreas. Então a gestão vem melhorar significativamente por isso, sem dúvida. Obrigado. Próxima pergunta, são duas, a gente vai fazer em uma. Dicas para ser um bom profissional de finanças e que área específica do ramo das finanças, analisando o futuro próximo, vocês nos recomendam ou indicam para início de carreira? Bom, pessoal, especificamente para ser bom em finanças, matemática. Sem sombra de dúvida. Tá? Matemática é uma necessidade no país, pessoal, não é só na carreira de finanças. Eu dou aula de matemática financeira e estatística, tem que voltar lá na matemática da escola, porque é uma dificuldade que vocês têm. Tá? Por que eu estou me... Não tem, não. Tive também, né? Mas de 10 anos para cá piorou muito. Na época que eu fiz o segundo grau, o ensino médio, para o que vocês viveram, infelizmente piorou muito.
Tá? Não estou localizando culpados. Não vamos localizar os culpados, vamos localizar o futuro. Fica bom nisso. Faz um Kumon, faz um cursinho, vai para cima, vai para frente, encara isso. Não tem como ser bom em finanças sem ser bom em matemática, né, Nico? Você conhece bem isso aí. Só que não é só isso, né? É lidar com gente também. Que a área de finanças é comunicação. É você fazer conta, mas você comunicar as contas. Na minha opinião, pessoal, qual uma área que vai ter muita demanda daqui para frente? Já é realidade fora do Brasil e está vindo para cá. É um profissional cientista de dados. Para várias áreas, inclusive finanças. Finanças mais ainda. O que é um cientista de dados? É um profissional que trabalha com Big Data, grandes quantidades de dados, aplica modelos matemáticos nestes dados para encontrar padrões, para encontrar respostas. Vocês podem não saber ou não ter noção disso, mas o celular que vocês usam, o tempo que vocês passam na rede social, os cliques, quanto tempo você passa lendo, vendo uma foto, tudo isso é contabilizado, tudo isso é anotado. E o Facebook sabe o que você gosta, sabe o que você não gosta, sabe para onde você vai, sabe quanto tempo você passa ali. Por que você está lá e vai ver uma propaganda de alguma coisa? Nossa, tá entendendo. Quer saber uma coisa maluca? Um amigo meu estava em casa. Hoje você tem dispositivos que gravam a sua voz, né? Um amigo meu estava em casa conversando com a esposa sobre a necessidade de um sofá. No dia seguinte ele recebeu um e-mail oferecendo um sofá. Pode ter sido coincidência? Não foi coincidência. Ele pode ter pesquisado, pode ter só um pouquinho, pode ter navegado na internet, né? Pode ter, sim, não sei, mas você está sendo monitorado. Então, é uma profissão, hoje não querem mais perguntar para você o que você gosta. Não, agora vai assim, você quer isso ou isso, Gilberto? Comportamento. Você falou aí desse jogo do Facebook, essas coisas. Aconteceu comigo, eu estava pensando em comprar uma maquininha de passar cartão de crédito. Eu comentei isso no WhatsApp com a minha namorada. No outro dia, eu abri o Facebook e tinha uma propaganda da maquininha de cartão de crédito. Não precisamos nem longe. Né? Pegando o gancho terminando a resposta, eu diria para a pergunta, não sei quem fez a pergunta, foi uma ótima pergunta, na minha opinião. Eu estou vendo isso na prática, para vocês terem uma ideia. Eu sou, como eu disse a vocês, sou consultor de algumas empresas. E uma das tendências que nós estamos atualmente fazendo nas empresas é a montagem de um setor chamado Centro de Inteligência Estratégica. O Centro de Inteligência Estratégica une área financeira e tecnologia de informação e gestão. Uma pessoa ou mais, 2 ou 3 pessoas, enfim, que são responsáveis por toda a inteligência de informação interna e externa da empresa, unindo, por exemplo, as análises entre projetos novos dentro da empresa e impacto financeiro dentro do orçamento. Faz todo o gerenciamento de indicadores, todo o gerenciamento informacional internamente, medindo indicadores de eficiência, eficácia, produtividade, estratégico, entre outros pontos. Então isso eu vivo na realidade já. É um ponto que a área financeira está dentro desse centro de inteligência, fazendo as análises. Então o que o Enciso falou não só está certo, como já acontece. Já acontece. Ou seja, o mundo financeiro, a área financeira está, para vocês terem uma ideia, nós estamos diminuindo a área financeira dentro das empresas, deixando ela mais automatizada possível e aumentando os centros de inteligência financeira dentro da empresa. Ou seja, a área financeira como Big Data. Então isso não é futuro mais, isso é presente. Isso é o que nós estamos vivendo já. Só fazendo um gancho, isso possibilita a empresa a tomar uma decisão não mais arriscada, mas sim com dados, com uma certeza muito mais, não absoluta, mas muito mais próxima de uma realidade na hora de tomar uma decisão, de fechar um negócio, enfim, investir em determinada área. Ou seja, hoje a gente está compilando os dados, antes separados, agora compilados, unindo, para gerar informação realmente. Para decisões. E online, rápidos. Rapidez. E a aprendizagem rápida, né? Isso. Última pergunta? A gente juntou em duas. Juntou as duas? Juntou as duas. Muito bem, pessoal. Então, fico imensamente agradecido a todos vocês. Eu agradeço a minha vinda ao convite. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Obrigado também.
Pessoal, em nome da FAG, em nome do curso também, tá? Me coloco aqui à disposição para também agradecer aos nossos convidados. Obrigado mesmo, professor Inciso, por toda essa participação, por toda a mobilização que foi feita em relação a esse trabalho. Obrigado também a tua participação, Lincoln, né? Fantástico para nós aqui, eu acho que de um aprendizado, de um arcabouço de conhecimento que não tem nem como mensurar a grandeza para nós e para a instituição em si. Eu gostaria muito de agradecer nossos parceiros, Senac, também ao nosso amigo Duran, né, que é da Duran Fotografias, que está fazendo essa parceria, e também ao Marcelo, que está aí no seu sábado, né, Marcelo, fazendo toda a filmagem aqui para nós. Né? Gente, Muito obrigado. professor, Eu queria pedir pra gente fazer uma selfie com todo mundo ali atrás. Isso. Pode ser? Vamos gente, fazer? muito obrigado. Vamos fazer uma selfie agora aqui e dou por encerrado então nosso bate-papo com finanças.